Salve, salve, galera! Estamos chegando com mais um Tens Tempo Podcast, diretamente desse estúdio maravilhoso aqui no centro de Florianópolis, capital de Santa Catarina, já agradecendo os nossos patrocinadores, Floripa Gelo e Floripa Água, qualidade comprovada na Grande Florianópolis, Ipe Sorvete Prêmio, sabor e saúde no melhor sorvete no palito da região, Lucy Floripa, distribuidora e loja de cosméticos, viva uma experiência extraordinária. Oficina Pitcar, há 27 anos no mercado, especializada em funilaria e pintura, e também o nosso restaurante Simples e Natural, desde 2011, proporcionando alimentação consciente. Dito isso, e aí, meu irmão, pronto para mais uma? Mais uma, muito feliz. Hoje mais um convidado especial. E também agradecer esses nossos 5 patrocinadores que dão a possibilidade da gente dar continuidade no nosso projeto. Eu quero saber por que tu estás tão elegante assim hoje. O frio. Esfriou? Porque deu uma esfriadinha. Esfriou. A gente... Eu posso te fazer uma pergunta? Tu já ganhasse alguma comenda, alguma homenagem na Câmara de Vereadores de Florianópolis? Nunca tive esse privilégio, cara. Nunca tive essa honra. Não tivesse essa honra ainda? Tens algum conhecido que... Tem um conhecido e eu vou apresentar-lhe agora. Cláudia. Eita! Cláudia Regina Alves. Vice como eu tô chique. Parabéns. Te procurei, né? Não fosse lá me prestigiar, nem tu, nem o Nicolas, mas tá tudo certo. Mas justifiquei minha ausência. Mas nós acompanhamos pelo YouTube. Muito emocionante. Parabéns pela homenagem que você recebeu na Câmara semana passada e, inclusive, o Bob Alves estava lá também. E não é sempre que a gente é homenageado juntamente com o pai perto, né? Meu Deus, foi uma emoção muito grande, assim. Tá ao lado de grandes profissionais, né? Ser uma delas, ser homenageada. E tu pensa, né? O principal, o pai... E ele fez foto e fez vídeo meu e eu me achei no Instagram e postei muito, né? Na expressão dele, a felicidade dele. E quero dizer que é para vocês também, porque eu estou nesse projeto com vocês, então esse prêmio é nosso. É teu, Fábio, é do Nicolas, da Lulu, Obrigado, do Keké, do Teta, do Lucas Giron, do Bruno Colasso, são de todos. E é bom homenagem em vida, né? E para nós é motivo... Pô, tu queres me matar? Não, mas eu tô dizendo que geralmente as pessoas acabam homenageando, né? E Câmara Municipal tem a ver com o nosso entrevistado também, Fábio Nossetti. E por isso nós vamos dizer quem é o nosso convidado de hoje, que foi vereador de Florianópolis mais votado em 2012, conseguindo aí quase 8 mil votos, se eu não me engano, 7.800 por aí, quase 8 mil votos. Tiago Silva Mussi, agora também, complementando esse nome que já é conhecido aqui na nossa região da Grande Florianópolis e que agora está com um novo projeto de vida, estudante de Direito. Obrigado por ter vindo e ter aceito esse nosso convite, porque a agenda estava cheia do Tiagão e a gente já queria ter trazido ele antes, mas não conseguimos. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando desse programa com pessoas assim tão importantes como vocês, que contribuem, né, para que a imprensa possa ser livre, e que bom que essa liberdade que a gente tem, a gente possa aproveitar aqui e falar, né, um pouco da nossa história, um pouco da cidade, um pouco que a gente puder contribuir para que a gente possa ter essa liberdade de expressão, sempre um dos pilares da nossa vida. A vida pública e a vida política de Tiago Silva, muita gente já conhece. Agora, Tiago Silva Mussi. Quem é Tiago Silva? Como começou a tua história? Como é que tu apareceu em Florianópolis? Como é que é essa tua vida? Para a gente poder entrar no assunto Tiago Silva Mussi, a gente precisa conhecer aquele Tiaguinho que veio lá das origens pobres, das comunidades periféricas. Então, eu nasci no Morro da Caixa e também tive uma passagem de morar no Morro do Mocotó. Eu sempre brinco que eu tive a oportunidade de morar em 2 morros que tem 2 escolas rivais, Copalorde e Protegido. Que situação, hein? É um clássico. E qual é a tua escola? Eu sou Copalorde. Então, eu sou Copalorde, né? Tamo junto. Não fugiu da pergunta. Mas já desfilei no Protegido, já desfilei no Consulado e desfilei 2 anos na Colonia. Eu tenho uma paixão pelo samba, porque eu entendo que é a única manifestação popular que não tem cor, não tem classe social, onde todos se misturam. É o rico aplaudindo o pobre, sabe? Assim, é uma efervescência. E eu me lembro que era o único espetáculo, quando eu morava no Morro, que eu podia
participar, que eu podia assistir, né? Quem mora no Ter morro... acesso, né, Tiago? já nasce com essa veia envolvida no carnaval, né? Então, e tem um samba que sempre diz o seguinte: quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Né? Então eu... É ruim da cabeça ou doente do pé? Exato. Né? Sabe sambar, Tiago? Eu engano um Engana. pouquinho. Eu arranho um pouquinho. Eu engano um pouquinho. E eu tive uma oportunidade de ter uma amiga que vai me deixar sempre muita saudade, que é a nega Tite. Então, aos domingos, eu trabalhava no hospital infantil, e aos domingos a gente sempre ia para casa da Tite. Era comer rabada, ela fazia rabada como ninguém, ela fazia assim um churrasco. Morro da Nova Trento, ali no Checa-Checa. Isso. Então, e eu gostava de frequentar muito o Bar do Tião, lá no Monte Verde. E aí sexta-feira à noite, sábado, sempre ia lá no Bar do Tião, né? E eu combinava, ó, domingo vamos lá na tua casa. E era assim uma efervescência do que era a cidade, né? Depois foi se perdendo um pouco a boemia da cidade. Agora é o Canto do Noel, tem aqueles bares maravilhosos ali da Ercílio Luz. E eu participei disso tudo, né? Então, sempre meu envolvimento foi muito próximo do samba. Então, assim, talvez se eu não tivesse nascido no Morro, não teria tido a oportunidade de conhecer o que é o carnaval na sua essência, na sua oportunidade das pessoas participarem. Quem é a família do Tiago Silva? Então, minha avó era empregada doméstica, dona Minervina, teve 7 filhos, e eu fui criado um pouco pela minha avó e um pouco pela minha mãe, né? Nós morávamos, então, ali no Morro da Caixa. Minha avó era lavadeira, né? E a minha mãe empregada doméstica. Então, eu fui um dos primeiros netos, né? Então, ajudava a minha avó. Tem irmãos, não? Tem mais 2 irmãos. E a minha avó, eu vou contar uma pérola aqui, né? O meu avô um dia foi comprar pão e margarina e nunca mais voltou. Então, coitada da minha avó, teve que criar os 7 netos e mais 10. Criou sozinho os 7 filhos e mais 10 netos, né? Então, a nossa família era grande, né? Ali no Morro da Caixa. E o Tiago Silva passou por algum projeto social quando era mais novo? Como é que foi isso aí? Eu era um dos meninos ali da Promenor, né? Fiquei muito tempo na Promenor. Fiz um curso profissionalizante, que era o auxiliar de escritório. Sabe? Aquele auxiliar de escritório. Máquina de barra. Máquina. Eu tinha acho que 13 para 14 anos. E aí eu ficava ali no projeto Promenor. Depois, com 17, fui para o Senac, aprender a ser auxiliar de enfermagem. Em 2001, passei no concurso para ser auxiliar de enfermagem do Hospital Infantil, o último concurso. E foi, digamos assim, na época, nunca imaginei que poderia ser vereador da cidade ou que poderia ocupar cargo de relevância, porque as estruturas do poder não permitem que alguém de baixo chegue. Infelizmente, aqui em Santa Catarina, em especial nossa cidade de Florianópolis, ela é muito conservadora nos conceitos de quem pode ocupar cargo. Pode ocupar cargo quem tem um sobrenome famoso, quem tem um QI, quem indica. Infelizmente, a nossa cidade, a estrutura de poder é assim, né? São de famílias tradicionais. E eu era um Silva. Né? Um Silva que nasceu no Morro. Que era só mais um Silva. Eu acho que essa música foi feita para mim. Eu acho que essa música foi feita para mim. Né? Então, eu rompi, né? Rompi muitas barreiras. Né? Tu imagina lá atrás, né? Eu me lembro que quando eu fui trabalhar na prefeitura, foi o meu primeiro cargo público. Isso em 2004. Eu coordenei o Carnaval, 2004, 2005, 2006. Era cansativo, né? Porque era muita rivalidade, muita disputa, sabe? Era muito difícil tu colocar um carnaval na rua, né? E aí eu trabalhava na Secretaria de Turismo. A Jaqueline Aranha estava contigo? Era minha assessora. Era minha assessora. Nicolas, depois eu tenho que contar uma passagem. Não sei se o Tiago vai se lembrar. Agora eu esqueci o rapaz do BBB que veio, era jurado junto com a Laine. Isso, como é que o Rodrigo. Não era ele.
Era um outro, mas aí foi, olha que chique, né? Me convidaram à prefeitura Isso. lá, bonita. Lá Jurada do Carnaval, Rainha do Carnaval? Não, eu rainha do carnaval. Ah, sim, da rainha Jurada do da Rainha do Tá. Carnaval. Aí era ali no continente, ali, Tiago. Na beira-mar do continente. Na beira-mar do continente. Aí eu, a Ruth Henricone, estamos lá, né? Tec, e o Tiago comandando tudo e tal. Aí apareceu uma candidata. Aí ela assim... Boa noite, São José! Eu tinha dado uma nota para ela de 0. Porra! Se a mulher não sabe que está em Florianópolis, tu lembra disso? A pessoa ponte, todo mundo acha que era Gente, ela era tão bonita. Eu lembro foi. dele, tu vê. O carnaval, tu sabes que eu organizei um tempo com o Roberto Kessler ali, o carnaval do Roma. Saudade do Saudade, Roberto Kessler. E o meu sonho na época do carnaval era poder entrar no Clube 12. Que a gente não podia, porque não era sócio, não era nada. E eu ficava na frente do Clube 12. Era a nata da cidade. Era só a nata da cidade, a elite. Eu dizia assim, um dia eu quero entrar aqui. Olha, tu vê como eram as coisas assim, E tinha aqueles bailes municipais, o baile da raça. E só podia entrar lá no Clube 12 quem tinha, que era sócio, ou quem tinha um amigo, né? Então a cidade sempre foi muito, digamos assim, muito dividida, né? Eu sempre digo que existem duas Florianópolis, a do morro e a do asfalto. De vez em quando elas se unem, mas só de vez em quando. E nesse de vez em quando é só no carnaval. Tiago, tu achas que essa tua entrada na política, ela se deu após essa tua primeira experiência no serviço público, fazendo a gestão do carnaval na Secretaria de Turismo, ou anterior a isso, tu já sentia que tu tinhas uma penetração na comunidade, uma aceitação, que a turma gostava de ti e dos teus ideais? Eu acredito que os meus ideais sempre foi por uma cidade mais humana, uma cidade que todos pudessem ter oportunidade. Porque eu tive essa oportunidade, eu fui para a Promenor, eu fui para o Senac. O que se espera dessas pessoas que estão lá no morro, pessoas que não têm acesso ao poder público? É oportunidade, a palavra-chave é oportunidade. Você tem que dar oportunidade para aquela pessoa que quer ser vigilante, para aquela pessoa que quer fazer um técnico de enfermagem, para aquela pessoa que quer fazer um magistério. A gente sabe que a faculdade, eu só depois de velho que fui fazer a minha faculdade. Até então era quase impossível. Porque tu chega com 14 anos, quem mora no morro, tu tem duas opções. Ou continua estudando, ou tu vai trabalhar. E eu, com a situação que eu tinha lá em casa, eu optei em trabalhar. Né? Estudei até o 2º grau, depois fui fazer os cursos técnicos, mas não tem como você, com 14 anos, se dedicar apenas ao estudo. Você tem que trabalhar para comer. E se não fizer nenhuma dessas duas coisas, a marginalidade no morro acaba pegando, né, Tiago? Exatamente. Por quê? Porque no morro, né, muito pouco vai acesso. Sabe? Eu me lembro que quando eu fui vereador a primeira vez, eu consegui levar o Parque do Maciço. Até então não tinha nenhum parque no morro. Os muros de contenção, tá? Teve um projeto na prefeitura que se chamava o Parque do Maciço. Foi construído 146 muros de contenção. Se não tivesse feito aquela intervenção, se não tivesse levado asfalto... Foi na época do Dário Berger, né? Foi na época do Dário Berger. Sabe? O Dário revolucionou os morros. Os morros hoje têm asfalto. Tu vai pelo Morro da Caixa, tu sai na Carvoeira. Corta caminho. Hoje em dia todo mundo corta caminho. Porque o Dário fez. Acessa todos os bairros pelo maciço. O colégio do Morro do Horácio, a primeira vez que levou uma escola para o Morro do Horácio foi o Dário. Então, assim, essas políticas públicas realmente que precisam. E eu me encantei na política por isso, porque eu entendia, né, que eu podia fazer alguma coisa diferente. E que a minha história me permitia isso. Eu não estava lá na Câmara, eu fui 2 mandatos de vereador. Eu não estava lá para brincadeira. Os meus projetos de leis foram projetos que teve impacto na cidade. Eu vou citar 2 que eu sou apaixonado por essas 2 leis. A primeira, isenção de IPTU para quem é portador de câncer, né? Quem adoeceu e precisa daqueles recursos, ao invés de pagar o IPTU, porque você vai precisar usar o dinheiro, você coloca para o seu sustento, para o seu tratamento. E outra que foi para mim, esse projeto, para mim, eu sempre digo que fui referência e sempre fui no sentido da isenção de ônibus à gestante. Então você faz o pré-natal, cuidando da saúde da mulher e da criança, fazendo um acompanhamento,
que precisa ser feito e que muitas das vezes a mulher grávida, ela está desempregada. Ninguém emprega a mulher grávida. E ninguém olha que aquela mulher grávida, ela precisa fazer o pré-natal, ela precisa ir ao médico, né? Então, a diminuição da mortalidade infantil se deu com políticas públicas como o Capital Criança, da Ângela Min, onde a criança tem todo o acompanhamento, e incluir nesse meu projeto de lei a isenção para que a mulher possa cuidar da saúde dela e da criança. Sabe? Então foram projetos bem significativos. Tiago, quem que tu acha, quem foi o teu padrinho nessa tua entrada definitiva para a política? Eu tive vários padrinhos, né? Mas aquele que foi decisivo para a tua... Decisivo. Primeiro, o povo. Porque se tu não tiver o voto, o teu padrinho tem que ser o povo. Vai ficar na estrada. Isso. O Dário, que me deu a oportunidade de trabalhar na prefeitura, né, e fazer com que as políticas que eu pedisse, né, as políticas públicas de levar creche, colégio, asfalto, água para os morros, se não tivesse tido aquilo, talvez eu não teria tido a oportunidade de fazer as transformações e ter os êxitos eleitorais. Né? Diz uma coisa, Tiago, como é que um cidadão, entre aspas, que veio, né, de uma comunidade periférica, negro, homossexual, se transforma no vereador mais votado de Florianópolis em 2012 e que surpreendeu muita gente que não esperava que Thiago Silva fosse se tornar o número 1 naquela eleição. Como é que surgiu isso? Primeiro, tu tem que saber o trabalho, né? Nada cai do céu, né? Primeiro, e outra situação que tu tem que ter, você pode perder a popularidade, mas você nunca pode perder a credibilidade. O político é que nem quando tá as nuvens. Tu muda tuas posições para votar um projeto A ou B, mas tu não pode perder a tua credibilidade. Eu já votei projetos que, inclusive, que fez você perder, naquele momento, a popularidade. Mas você tem que ter... Fosse com a tua consciência, Fui né? com a minha consciência, né? Teve projetos que eu fui contra o prefeito, né? Porque entendia que não eram projetos que poderiam trazer solução. Mas eu quero saber como é que chegou. Como é que apareceu o Thiago Silva? O que tu fez naquela tua trajetória antes da política que te credenciou a ser aquele cara negro, homossexual e primeiro colocado numa eleição? Então, primeiro eu comecei trabalhando no hospital infantil. Ali eu comecei a fazer política. Então era normal eu conseguir encaixes de cirurgia, era normal as mães ir para o hospital e ficar lá 3, 4, 8 horas aguardando e não ter o que comer, e eu fazer campanhas para que ela pudesse ter o que comer durante o período que tivesse lá no hospital. Eu tenho um trabalho, muito poucas pessoas sabem, mas eu também não gosto de ficar me promovendo. Eu sou há 25 anos voluntário do Lar Recanto do Carinho. Então, aquele meu projeto ali, junto com a Márcia Rila, de cuidar das crianças, há 25 anos, tu imagina, eu tinha 16 anos e ia limpar o Lar Recanto Carinho. Então, fazia bazar, eu participei de todos os bazar do Lar Recanto Carinho. Então, acho que esse envolvimento me deu uma perspectiva de começar a ter a credibilidade perante a sociedade. Aí depois vem uma soma, eu fiz várias ações. Por exemplo, eu me lembro que uma vez o governador queria fechar o Colégio Celso Ramos. E aquilo dali, o governador já tinha assinado o decreto, o Merizo era o presidente da Assembleia, ia ser um anexo dos deputados ali. Eu nunca me esqueço, eu fui lá, invadimos a presidência, fizemos acampamento, eu levei 50 pais, mais de 100 crianças, enchemos a presidência de cartazes e ali começava a dizer, o Thiago Silva está aí, o Thiago Silva está aí. Depois teve a parada da diversidade na Beira-Mar, que também foi um ponto alto. Depois tivemos ali a questão do carnaval, a questão também do PROCON. Então era um acumulado de coisas que me fizeram ser o vereador mais votado. Por quê? Porque eu levava trabalho. Depois na Câmara eu fui reeleito, né? Porque sempre dizia que é o seguinte, vereador mais votado nunca se reelege. Né? Foi o Juca, foi outras oportunidades. E eu não, eu fui lá e me reelegi. Com o quê? Com trabalho. Eu nunca deixei de trabalhar. Eu, quando estava como na Câmara, né, tem uma lei minha também muito importante, que é a que pune a prática de maus tratos animais, é minha lei. Meu Deus, aquilo dali era uma
Ninguém queria, por quê? Porque aqui no Rio Vermelho, ingleses, tinha a farra do boi e tinha vereadores lá daquela comunidade. E aí eles ficaram, pô, nós vamos punir quem maltrata os animais, não sei o quê, porque isso é tradição. E eu fui para cima e fui. Criei a primeira lei que pune quem maltrata animais na cidade. E aquilo dali era uma coisa, digamos assim, que as pessoas diziam assim, pô, mas por que o Tiago vai se envolver com isso? Pô, Tiago, não é a bandeira dele. Não é a bandeira dele. E eu sempre fui um vereador que, independente do que eu representava, eu sempre buscava mais. Então, eu apresentei a moratória da bacia do Itacurubi, né, que a construção civil ali achou que podia fazer o que quisesse. Então, isso sempre acrescentou no meu currículo. Tiago, tu citou agora esse estigma, né, daqueles que lideram os pleitos eleitorais em eleições proporcionais. O doutor Juca, foi o vereador mais votado. Acho que foi o primeiro negro, né? O vereador mais votado. O primeiro negro foi o Juca. O Tiago foi vereador mais votado em 2012. Nós tivemos aqui recentemente... Pedrão e Marquito depois. O Pedrão e Marquito nessa sequência. Marquito, tivemos o Hélio Costa, em 2018, a deputado federal. Isso. Em 2022, ele teve uma queda, assim, de forma 90%. Muito abrupta da votação dele. E de 2012 para 2016... Ele teve uma queda, Tu teve uma queda também, porque naquele momento, e a gente participa um pouco, né, do seio da política catarinense, enfim, a gente, né, acompanha, lê, se intera... E já existia uma tendência de que o Tiago já está se preparando para ser o próximo prefeito de Florianópolis pela votação expressiva, que, Fábio, não precisa trabalhar porque já está eleito. Não foi referência somente em Santa Catarina como vereador mais votado. Foi notícia no Brasil inteiro, né? Negro, pobre de favela. Exatamente. Essa eram as manchetes no UOL, na Folha, no Estadão e por aí vai. Mas tu teve um decréscimo na tua votação de forma substancial. A que tu deve a isso, cara? Tu achas que foi a tua mudança de bandeiras ou o aumento de bandeiras de trabalho, como a defesa do consumidor e aí perdeu algumas... É que eu acho que assim, ó, na política, eu abracei muitas bandeiras. Eu tenho uma casa de acolhimento a mulheres vítimas de violência, que eu tive que me dedicar. Fui diretor do PROCON estadual. Então, tu acrescenta isso. E é claro, tu és uma pessoa. E eu, como não sou um político que tenho empresários por trás, pessoas para que me possibilitam ter acesso de atendimento a todos, é bem possível que eu não consigo responder à expectativa de todas aquelas pessoas. Por exemplo, agora eu fui candidato a deputado estadual, fiquei na 3ª suplência. Eu fiz mais votos em Florianópolis do que quando eu fui vereador mais votado. Né? E nós tínhamos candidatos que tinham poderio, candidatos que eram super secretários, que tinha 12 vereadores, né? A chamada... Ficamos empatados. Então, quer dizer, só que o meu público que vota no Tiago, vota pelo trabalho. Eu não compro voto, eu não saio daqui fazendo promessa que não vou cumprir. E se eu sou aquele político ainda tradicional, eu ainda não estou na era, digamos, para dizer assim, o Tiago mudou. Não, eu sou ainda o político tradicional. Palavra dada, palavra cumprida. Fio do bigode, né? Exato. Você não promete que você não vai cumprir. Eu, às vezes, perco voto por não fazer promessas que não vou cumprir. O papel do vereador é fiscalizar o executivo e fazer leis. E tem alguns que vão para a comunidade e dizem, eu vou fazer isso. A gente sabe que não vai fazer. Então eu prefiro falar a verdade, dormir com a minha consciência tranquila. Nos meus 14 anos de vida pública, né? Eu vou falar algo que não Posso perguntar a tua idade? Vou contar. Não é porque 14 anos porque tu é novo, né? Eu tenho 39 anos. Então me respeita que eu tenho 5.5. Então assim, ó, eu nesses 14 anos de vida pública sem um processo, sabe o que é tu não responder um único processo? Tô muito novo, né? 14 anos de estrada. E aí as pessoas vão dizer assim, mas isso é obrigação. Sim, é obrigação, mas alguns entendem, né, que você não precisa se falar isso. Eu acho que é um cartão de visita. Sim. É obrigação, né? Mas infelizmente no Brasil não é a regra. Não é a regra. E assim, ó, o que eu vejo na política? Eu fiz agora 12 mil votos para deputado estadual. A avaliação foi boa. Qual partido que tu Cidadania. Eu fiz 12 mil votos. Antigo PPS, né? Isso. E o que eu pensei ali? Como é que tu bota ali
na fila, emparelhar 12 mil pessoas para ir votar em ti, se acordaram, com votos espontâneos, sem compra de votos, sem cabo eleitoral. Tu ter 12 mil pessoas que acordaram, dizer, eu vou votar nesse guri. Eles ainda dizem que eu sou um guri, né? É mesmo, e é, né? Aí, aquilo ali, eu queria conhecer essas 12 mil pessoas, dar um abraço, dar um agradecimento. Eu, às vezes, vou no restaurante, aí eu encontro uma senhorinha, votei em ti, outro, votei em ti. Não tem preço, né? Aquilo dali não tem coisa mais gratificante, né, do que você ter aquele elogio espontâneo, né, e tu ter a cabeça tranquila, porque quando tu te elege dessa maneira, o teu compromisso é só com a população. Agora, se tu te elege com compromisso de atender empresário A, empresário B, aí tu meio que parece que Trava. não é o teu mandato, né? E eu me lembro que assim, ó, eu me elegi falando a verdade. E na minha reeleição, eu apoiei um prefeito que depois eu rompi, porque eu vi que aquele prefeito era mentiroso. Que a palavra para ele não tem validade. Pode e aí, falar o nome? Posso, Jean Loureiro. Me elegi pelo partido dele, e tudo que ele acordava, eu pedi para ele, aquele terminal ali do Saco de Limões, era para criar o centro de idosos. Inclusive tem um vídeo gravado por ele dizendo que ia fazer. Virou uma oca. Não fez. É um mentiroso. Depois, a minha primeira briga com ele foi que ele assumiu 3 meses na prefeitura e foi morar numa mansão no Cacupé. Eu disse assim, que isso? A conta não fecha. Você se elegeu 3 meses, vai morar numa mansão. Então, quer dizer, aí depois disse que ia tomar banho na beira-mar. Gastou, gente, se um dia que a população souber o dinheiro que foi gasto ali e que não foi prometido, ele disse que ia tomar banho na beira-mar, que ia despoluir a beira-mar. Mentiroso. Depois disse que ia criar um túnel, que a gente ia sair pelo Itacurubi, entrar pelo Itacurubi e sair na lagoa. Agora, a última notícia que eu tive é que o Topaz disse que não vai ter mais o túnel. A gente acho que era ingênuo em acreditar que isso era verdade. Então eu não gosto. Se for para estar no meio da mentira, eu saio de perto. Não gosto. Acho que a gente não pode trocar de amigos e não pode trocar a sua essência. Quem troca de amigos e muda a sua essência não pode estar na política. Vou deixar tu tomar uma água enquanto eu vou falar do nosso patrocinador. Quero falar da Floripa Gelo e Floripa Água Potável. A empresa do meu querido amigo Cristiano, essa empresa que tem a sua sede na Praia de Fora, em Palhoça. E o Cristiano, ele trabalha com gelo em grande quantidade para você que tem uma festa, um show, um evento, você que precisa de grande quantidade de gelo, você pode entrar em contato com a Floripa Gelo. E você também que queira abastecer aí uma piscina, uma caixa d'água, deu problema de falta d'água na sua região e você precisa com urgência de água, liga também pro Cristiano, que ele tem a Floripa Água Potável. Eu vou deixar para você aqui, ó, os dois telefones? Não, é um telefone só, anota aí, tá? 48 é o código, 99971-8497, 48 é o código, 99971-8497, e você pode entrar lá no Instagram no @floripagelo ou @floripaágua. Todos os dois você consegue acesso para poder conhecer as fábricas da Floripa Gelo e da Floripa Água Potável. Valeu, Cristiano. Daqui a pouco a gente fala dos outros patrocinadores, né? Deixa eu falar um negócio para vocês. Desculpa, Nicolas, só antes. Tu tens moral? Porque ele veio só por tua causa, porque eu mandei uma mensagem para ele no Instagram, tô esperando a resposta até hoje. Ô, Claudinha. Não vem com Claudinha, não. Claudinha, eu ainda tô na era analógico. Eu também. Muito pouco eu mexo nas redes sociais, mas muito pouco. Mas ele te curtiu uma foto minha, já fiquei feliz. Mas muito pouco, sabe por quê? Porque assim, ó, de manhã eu me acordo, faço a minha caminhada. Aí vou para a faculdade. Depois à tarde vou trabalhar. À noite, eu sempre tenho 2, 3 amigos para dar uma ligadinha ou fazer uma visita, ir lá, conversar e tal. Então, assim, o que eu espero assim que eu faço mais à noite para não ficar muito nas redes sociais? Agora, pelo curso de Direito, eu tenho que ler muito. Então, eu termino um livro, Claudinha. Se eu não estou nas redes sociais, se eu não estou conectado, não, eu termino um livro em 4, 5 dias.
se eu vou para as redes sociais, parece que depois até tu... Engrenar, né? Mas quero fazer uma defesa do Tiago aqui. Eu encontrei uma ou duas vezes, uma na Assembleia Legislativa, ele falou, vou lá no Tem Tempo, ele deu falou. Um abraço, cumprimentou pelo programa. Não, tu falou mesmo, é verdade. E agora eu também estou um pouco ocupado porque estou escrevendo um livro. É isso que eu ia te dizer agora. Sim. Você estava falando que gosta de ler, né? Que a leitura também é muito importante no curso de Direito que tu está fazendo também. E tu trouxe pra gente em primeira mão, inclusive aqui nos bastidores que a gente estava conversando, a capa do teu primeiro livro, na realidade, que é uma história super legal, que eu digo para as pessoas conhecerem um pouco, né, um pouco da tua vida e também desse problema que não é só você que enfrentou, né? Outras pessoas também enfrentam. Fala um pouquinho pra gente, Tiago, dessa tua próxima meta de vida, que é lançar um livro que, segundo muitos, vai ser um livro que vai estourar. Polêmica no ar. Então, eu sempre achei que um livro, contando um pouco a minha vida, ia demorar um pouco mais. Eu achei que lá pelos 60, quando eu tivesse com 60 anos, eu poderia escrever um livro falando um pouco da minha vida, até se puder contribuir com a cidade, né? Falar um pouco das coisas que eu fiz. E eu ganhei um processo que demorou 14 anos, um processo de reconhecimento de paternidade. E aquilo mexeu muito comigo, porque 2 anos depois a minha mãe faleceu. E eu sempre fui muito discreto em relação a isso, né? A minha paternidade. E aí eu fiz um desabafo na internet e aquilo estourou. Foi para a Folha de São Paulo, foi para a Veja, né? O site UOL deu, Correio Brasiliense, Metrópole, contando a história de um filho de uma empregada doméstica, o pai ministro, né, do Superior Tribunal de Justiça, que não reconhecia. E aquilo dali me fez com que todo dia vai uma ou outra pessoa que não tem o nome do pai na certidão, que vem perguntar para mim sobre como é que é você entrar com uma ação de paternidade e tal. E aquilo sempre eu tiro às sexta-feira para atender essas pessoas que entram em contato comigo para eu encaminhar para a Defensoria Pública ou para algum advogado. Só que os meus amigos são advogados, eles sempre dizem, pô, Tiago, a gente agradece que tu vem, mas toda vez é gratuito. Sim, porque as pessoas não têm condições de pagar o processo e eu sempre digo que você mostrar quem é o pai de uma pessoa muda toda a sua vida, né? Porque... Mas como é que tu descobriu que... Tu não falou o nome dele ainda, né? Como você descobriu que ele era seu pai? Então, eu fui descobrir quando eu fui para a escola. Para a escola, acho que lá com 12, 11 anos, né? Porque a minha avó dizia sempre que meu pai, ela não conhecia. Aí um dia... eu cheguei em casa, minha avó disse, a minha avó, ela lavava o tapete do Tribunal de Justiça. E aí foi no ano que a primeira vez que eu vi meu pai, nós fomos lá no tribunal, tinha uma solenidade no Tribunal de Justiça, meu pai era desembargador, e a gente ficou encostado na parede, e a minha avó disse, o teu pai vai passar por aquele tapete ali, porque como a minha avó lavava o tapete, ela dizia assim, ele vai passar ali por aquele tapete e tu vai ver quem é teu pai. E eu tinha acho que 13, 12 anos, eu não me lembro assim. E aí eu fiquei encostado na parede esperando ele passar. E como era uma solenidade, eu acho que era a posse do presidente do tribunal, e aí eles passaram, né? E aí a minha avó, quando meu pai passou, a minha avó disse, aquele ali é o teu pai. E foi assim, eu segurei a mão dela, apertei a mão dela, e a avó assim, agora espera que a solenidade acabar que eu tenho que levar o tapete de volta. E a gente ficou até a noite lá esperando para embrulhar o tapete para minha avó levar para lavar novamente. Então, foi assim que eu conheci meu pai. Quando eu tinha 18 anos, eu procurei a justiça, né? Mas antes eu me lembro que eu liguei para a casa dele, peguei o nome dele na lista telefônica e foi muito engraçado. Eu liguei, e aí a empregada da casa dele atendeu. E eu disse, eu gostaria de falar com o senhor Jorge Mussi. Só um momento e tal. E aí passou para ele. E aí eu contei, minha mãe é a Regina da Silva, e ela disse que o senhor é meu pai. Ele assim, a próxima vez que você me ligar, eu vou chamar a polícia, porque eu não conheço nenhuma Regina da Silva, e desligou o telefone. Aí meu advogado, quando entrou com a ação,
relatou esse episódio, né, no processo. E aí eu conheci ele no dia da audiência, quando eu fiquei de frente a frente. E na época ele era desembargador, depois foi presidente do Tribunal de Justiça, e ele sempre negava para o juiz, tal, não é meu filho, a senhora vê, né? Era uma juíza, né? Ela disse, não tem nada a ver comigo, não tem nenhuma aparência, né? E aquilo meio que tu se coloca como se tu fosse inferior, né? Um presidente do tribunal e a palavra do... Como se ele fosse a vítima e tu fosse... como se ele fosse a vítima, né? E tu vai se colocando, né? Nessa situação. Quando a juíza marcou 2 vezes para ele fazer o exame, ele não foi. Aí depois ele arrolou uma testemunha para ser ouvida nos Estados Unidos. E aí começou... Claro, aí começou a ver o seguinte, por que ele tem medo? O que ele está escondendo? E aí, né? Depois de 14 anos eu ganhei a ação, nunca mais tive a oportunidade de encontrá-lo, até porque até pouco tempo ele ainda era ministro. Tu acha que 14 anos porque ele é desembargador? Sem dúvida, sem dúvida. Tu tens raiva dele? Não tenho raiva, eu vou te dizer a palavra que eu tenho. Eu tenho, digamos assim, pena de uma pessoa que rejeita um filho porque é fruto de um relacionamento com uma empregada doméstica e negro. Né? Então, ele acha que ele está numa posição que é superior. Então, uma pessoa que olha um outro ser humano com a visão que ele olha de superioridade, a gente tem que ter pena. A gente tem que entender que essas pessoas que se acham acima das outras, que se acham semideuses, são pessoas dignas de pena, porque uma pessoa que passa por uma situação dessa, né, não tem caráter, não tem honra em dizer eu vou assumir meu filho e resolve usar mecanismos não republicanos, é digno de pena. Então eu sempre digo assim, se um dia o telefone tocar, se um dia o telefone lá de casa tocar, a Cláudia, e do outro lado da linha... Eu ainda tenho telefone convencional. Eles dizem que é coisa de velho, mas eu ainda tenho telefone convencional. Então, tocou o telefone. É o ministro Jorge Mussi. Tu vai atender? Eu vou atender. E se ele quiser ter um papo que possa ter, digamos assim, de ser de igual para igual, sem arrogância, sem a prepotência, né? Sem ele achar que eu sou pessoa de segunda classe, aí a gente vai conversar. Agora, se ele continuar se achando um semideus, achar que porque é ministro do STJ não precisa reconhecer a paternidade de um filho, achar que ele é pessoa de primeira classe e eu de segunda, aí eu não vou querer conversar com ele. Agora, se ele achar e entender, né, que ele é uma pessoa de igual para igual, aí não tem um problema de tomar um café e conversar. Desculpa, tu fala essa história dentro do livro? Eu conto toda a minha história no livro. No livro eu abordo principalmente a questão do racismo estrutural. O racismo estrutural, né, onde o meu livro, né, o centro do meu livro é o racismo estrutural. Nós temos que virar a página. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. E com a abolição da escravidão ainda ficou uns resquícios de pessoas acharem ainda que tem o direito de negar uma pessoa pela cor da pele. Então, esse tipo de gente contribui para o racismo estrutural. Nós tivemos agora um acontecimento aqui no Tribunal de Justiça de um desembargador que tinha uma pessoa na sua casa... Tu fala isso aí agora, que a gente vai falar isso daqui a pouquinho, que eu quero que tu dê a tua opinião. Até porque deu uma repercussão muito e aí grande. A gente precisa... O Thiago postou. Mas, Fábio, se tu isso que eu queria que tu... O Thiago já citou agora o nome do pai dele. Para quem é de Florianópolis, a gente sabe que é de uma família extremamente tradicional. E, Thiago, ao longo desses anos, né, mais de uma década desse processo judicial de reconhecimento de paternidade, tu sofreu muita represália, muitas restrições por estar enfrentando uma das famílias mais tradicionais de Florianópolis? Eu fui o primeiro brasileiro a processar um ministro do STJ. Único. Quando tu ingressou com esse processo judicial... Ele era presidente do Tribunal de Justiça. Aí logo ele foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça. Se tem um único brasileiro que enfrentou um ministro do STJ num processo que fez o ministro virar réu, fui eu.
Sempre é o inverso. E são pouquíssimos ministros do STJ, desembargadores ou causídicos, operadores do direito, que chegam a essa posição tão elevada na justiça brasileira, né? São poucos catarinenses na história, né? Nós não temos um número tão grande. Não, e é por isso, Nicolas, que eu vejo que o nosso Poder Judiciário ele precisa se abrir. Os ministros que lá compõem STJ e STF têm que entender que não existe cidadão de segunda classe. Todos somos iguais perante a lei. Infelizmente, o meu processo foi o único no Brasil de processo de investigação de paternidade. Eu peguei uma certidão no CNJ. O único que foi mandado para os Estados Unidos foi o meu. Por quê? Porque na capa do processo tinha um ministro. Então, quando você faz réu um ministro, primeiro, a tendência, né, da elite da cidade é sempre ficar do lado do ministro. Parte da imprensa também fica do lado do ministro. Deve ser difícil até tu conseguir um advogado com uma causa dessa. O meu advogado, vocês, Dr. André Chateaubriand Bandeira de Mello, é professor da Unisul. Vocês não imaginam o que era eu bater na porta de um advogado para acreditar em mim? A tendência é ele ficar do lado do ministro. O advogado quer ter um ministro amigo. E eu rompi essa lógica. Eu rompi o que estava escrito para mim. Para mim, nunca foi fácil ter que enfrentar. Ninguém acreditou na palavra do filho da empregada. Todo mundo acredita na palavra do presidente do tribunal ou do ministro. Parte da elite da cidade que meu pai frequenta, as pessoas, num determinado momento, achavam que era uma mentira minha. Parte da imprensa nunca deu uma linha. O meu caso só teve repercussão quando saiu na Veja, no Correio Brasiliense, na Folha de São Paulo. Aqui não foi escrito uma linha, porque todos queriam ficar do lado do ministro. Sabe? Infelizmente, eu rompi. Mas eu rompi de uma maneira que me doeu a alma. Eu fui perseguido. Muitos dos poderosos que eu enfrentei, o meu pai conseguia dizer para fechar a porta. Eu vou ter dificuldade para fazer estágio. Mas alguma coisa mais séria, assim, tu falou perseguido, alguma coisa assim? Acho que não sei se estás entendendo o que eu quero dizer, né? Por exemplo, eu já fui demitido a pedido do meu pai. Meu pai chegou numa repartição pública e disse que era para me colocar para rua. E aí a pessoa toda cheia assim de... Né? Inventou um outro... a gente vai precisar do cargo e tal. E depois, mais tarde, eu fui saber que o meu pai, indiretamente, mandou uma proposta. Ó, se ele desistir da ação, tu deixa ele no cargo. E eu não sou de... Eu acho que talvez faz parte da minha personalidade. Eu não sou de fazer trocas. Quando é meu direito ou o direito da população que eu estou defendendo, eu não faço troca. É direito, é direito. Então, eu fui demitido. Isso doeu na alma, porque a minha mãe ainda era viva. Eu cheguei em casa, contei para minha mãe, e a minha mãe disse, vice, como eu falei para ti que ia ser difícil. E nesse caso, poderia ter sido muito mais bonito saber que tu tem um filho que foi vereador mais votado de Florianópolis, que vai ser advogado, que tem uma carreira brilhante na frente do PROCON, podia ter evitado tanta coisa, podia ter sido uma conciliação. E eu falo isso do coração, Tiago, porque eu passei por isso também. E quem conhece a minha história de vida sabe também que eu tive isso, e um dia eu vou ter a oportunidade de contar. Mas assim, ó, no final das contas, cara, a gente não leva nada dessa vida, cara. Mas então... assim, Fábio, o racismo estrutural... Meu pai faz parte de uma elite que não admite alguém da senzala subir. Para eles, nós somos da senzala. Já começa pela traição, exato, né? Exato. Para eles, assim, como que eu vou aceitar um filho de uma empregada? Era assim que ele me achava. Ele achava que Mas ele se relacionou com a sua mãe, né? E aí? Ele se relacionou porque pessoas iguais ao meu pai acham que podem usar as mulheres sem ter o mínimo de dignidade e de decência. Ele acha que as mulheres... É um objeto. É um objeto. Ele não tratou a minha mãe como uma mulher. Ele tratou como um objeto. Esse tipo de gente, igual ao meu pai, que julga as pessoas, eles acham que existem pessoas de primeira e de segunda classe. E eles sempre vão olhar com um ar de arrogância e prepotência para aqueles que não são iguais a ele, que não moram na beira-mar.
Porque para ele só pode ser pessoas iguais aqueles que são vizinhos a eles ou que estão nos mesmos cargos que eles ocupam. Então isso é o quê? É o racismo estrutural que eu vivenciei na pele. Quando meu pai mandou me demitir do emprego, eu entendi o que eu estava enfrentando. Até então eu achei que eu podia processar um homem porque ele era meu pai. Até então, ele começou depois, ele criou um ódio e desse ódio cria o preconceito. As pessoas têm ódio através desses preconceitos que são a questão do racismo. Tiago, tu acha que a vida é interessante porque ela muda todos os dias, né? A gente evolui, a gente cresce, a gente amadurece. E foi isso que o Fábio falou há pouco, né? A gente não leva absolutamente nada dessa vida. Tu acha que é possível, no futuro, uma conciliação entre pai e filho? Da tua parte. Eu acho improvável. Claro que eu sou um Silva, sou brasileiro, sempre tenho fé, mas é muito improvável, porque... É o teu desejo isso, Tiago? Não, porque assim, ó, eu acho que chega num determinado momento da tua vida que tu tem que virar algumas páginas. Então, por exemplo, eu vou virar a página quando eu terminar o meu livro, e o meu livro não é para mim, porque eu não preciso, graças a Deus, não estou fazendo um livro para ganhar recursos em cima do livro. Não, eu vou vender o meu livro, vou destinar para a instituição de caridade. Deixar um legado, né? Vou deixar um legado. Mas o meu livro, o que ele é? Meu livro é para virar a página, sabe? É para mostrar que é o seguinte, eu venci. Eu ganhei o processo. E que muitos outros podem vencer também. E que muitos outros podem vencer, independente de quem seja o seu pai. Eu me espelhei na minha adolescência na filha do Pelé, aquela que ele rejeitou. Sandra. Ela foi vereadora, eu também fui vereador. Ela morreu de câncer e o Pelé não foi no enterro dela, não foi no velório dela. Ela, no leito de morte, pediu para o marido ligar para ele, que ela queria se despedir dele, o que mais ela queria era um abraço do pai Pelé. Ele não foi. Então, o meu pai não é diferente. O meu pai acha que por ele ser ministro do Superior Tribunal de Justiça, ele não precisa reconhecer um filho de uma empregada. Ele acha que eu estou lá no porão. E o meu livro mostra que eu saí do porão, dei a oportunidade de muitas pessoas, eu já consegui entrar com 168 processos de investigação de paternidade de pessoas que me procuraram, de amigos meus que são advogados que pegaram a causa. Eu voltei a estudar porque eu fico agora até com vergonha de ligar para um amigo meu e pedir para ele assinar a ação, porque eles dizem, pô, Tiago, a gente sempre faz gratuito para ti. Um ou outro caso, mas eu já fiz 168. Através do meu processo, eu consegui que 168 pessoas fossem em busca do seu pai. E para mim são cenas que já passaram, eu vou contar alguns casos no meu livro, que tem pais diferentes. Tem pais que quando faz o exame e diz, não, é meu filho. E quando sai o resultado, ele vai lá e dá um abraço no filho. Tu esperava por isso, não? Eu sempre esperei, eu nunca dei um abraço no meu pai. Por quê? Porque sempre com ele, sempre foi, primeiro, ele sempre foi muito duro comigo, né? Então ele mandava me demitir do cargo, ele mandava me perseguir. Então eu confesso que hoje eu ficaria um pouco anestesiado se um dia ele estendesse a mão para mim. Que eu acho que isso nunca vai acontecer, porque ele tem a pecha, né, do preconceito, né? Ele é uma pessoa preconceituosa, um homem de 72 anos que chegou ao cargo que ele chegou, ele acha que ele só fala agora com Deus, ele é um semideus. E aí tu fica assim sempre anestesiado, porque não vai existir. Por exemplo, aqui na nossa cidade, a nossa cidade é muito pequena, às vezes a gente se esbarra num restaurante, num shopping, ele nunca vai olhar para mim. Não sei se por vergonha, né? Ou talvez até porque não tem coragem de olhar para mim. Porque tu olhar para uma pessoa que é teu filho e tu saber que tu rejeitou, que tu usou dos meios não republicanos para rejeitar aquela pessoa. Eu não sei como é que ele dorme com a consciência tranquila, não sei como é que ele julga um processo. Se for a mesma régua que ele aplicou para ele, olha a tamanha de injustiça que ele deve ter aplicado nos processos que ele julga. Então, gente, a minha história, e aí por isso que eu vou virar a página com esse livro, ela é para daqui a pouco as pessoas entender
que o rompimento do racismo estrutural só acontece quando você tem coragem. E para chegar até aqui, eu ter ganho uma decisão contra um ministro, eu passei por muita coisa. E eu tive que ter muita coragem. E principalmente, vida correta. Porque se eu tivesse escorregado em qualquer coisa, talvez hoje... Tava O leão ferrado. tava lá para te morder. Exatamente. Mas antes de falar do livro... Toma água aí, toma água, toma uma aguinha. porque essa história acho aí que a deixou gente Ô, quer... rapaz, eu precisei pegar um ar agora. Eu também vou tomar. Mas a gente vai precisar retomar a história do livro ainda, Pessoal, né? Tá acabando a água. É. Bom, vamos falar, a gente fatura, né, Tiago? Tem que faturar. Então, vou falar da Lucy Floripa, que é... Mandar um beijo de novo para Gláucia, que é a distribuidora de cosméticos, perfumaria, como eu já falei nos outros, né, ó, estica aqui, maquiagem, suplementação e também bem-estar. Ela tem uma loja física, ela vende os produtos lá, mas também vende pela internet e aí ela pode enviar para todo o país. O endereço é na Rua Santo Antônio, 153 Barreiros. Telefone aí da Gláucia Lucy Floripa, 999 59 3449, Lucy Floripa. Então, fiquem ligados aí, entra no Instagram ali dela, que vocês vão saber tudo sobre essa distribuidora de cosméticos. É isso, Fábio? Obrigado, Gláucia. É Gláucia, né? Gláucia. Gláucia, qualquer hora eu vou lá visitar para comprar Daqui a pouco tem a Pitcar. Daqui a pouco eu vou falar da Pitcar. Mas vamos lá, vamos continuar com o Thiago Silva. Já tomou uma aguinha. Lá. O Nicolas chegou até a se levantar, de nervoso que ficou. Foi pegar café e vai pegar pra mim também, Thiago, não? já tem título da capa? Como é que é? Já tem um Então, título? o título do meu livro é O Filho Preto que o Ministro não quis. Tem tudo a ver, né? Filho Preto que o Ministro não quis. Já sabes quantas páginas? Está em média de 200 A páginas. gente já pode adiantar, nós vimos aqui em primeiríssima mão, É. agradecer a generosidade do Tiago. A capa, por si só, ela já Vai impacta ser quando tu bate o olho. A capa, por si só, já é uma porrada. É. O que tu ia perguntar pro Thiago? É segredo essa capa? É um pouco de segredo, porque digamos assim, a pessoa que está escrevendo um livro, eu sempre digo assim, não é um livro do Tiago, é um livro da história de um menino que resolveu romper, né, o silêncio e trazer um assunto que para muitas pessoas é tabu. Você falar da sua história, falar da sua paternidade, falar que essas pessoas que se acham acima da lei, pessoas que se acham que podem tudo no Brasil, ter que romper isso por um Silva. Os Silvas ainda vão fazer muita história nesse Brasil, né? Vai ter tudo nesse livro, tudo vai ter detalhado. tudo Não vai faltar detalhado. nada. Eu vou colocar algumas passagens do meu processo, algumas decisões que as pessoas vão ficar chocadas. Essa, por exemplo, que eu estou falando aqui do meu processo ter ido para os Estados Unidos, né? Não é normal. Eu fui o único processo no Brasil, porque o processo de investigação de paternidade é uma prova técnica. É tu fazer o exame. O meu não teve isso. O meu, ele mandou para os Estados Unidos porque meu pai resolveu arrolar uma testemunha nos Estados Unidos. Não teve DNA, então? Não, porque ele não compareceu. Mas não teve DNA? Não, ele não compareceu. O juiz marcou, ele não foi. Aí o juiz marcou 3 vezes, ele não foi. Existe uma lei que diz o seguinte: Automaticamente. você se recusa. Ele teve oportunidade. O que ele fez? Para usar de prova dele, ele mandou o meu processo para os Estados Unidos. Nunca acharam a testemunha que ele arrolou, porque a testemunha bem provável que não existe, mas o juiz olhou a capa ao deferir. Porque o juiz poderia dizer, não, isso aqui é uma medida que você está fazendo para retardar o processo, para procrastinar. Não, o que o juiz fez? Mandou uma carta rogatória e, pior, suspendeu o meu processo. Porque ele podia ter arrolado a testemunha sem suspender o meu processo. O juiz, não satisfeito, ainda suspendeu o meu processo. Por quê? Porque olhou na capa do processo o nome do senhor Jorge Mussi. Só que esses detalhes, essas artimanhas estão contadas no meu livro. Meu livro não é... E tu cita nomes Cito o de todo nome e mundo? dou ainda o despacho do juiz. Ô, Tiago, o reconhecimento, então, se deu pela não ida ao exame de DNA. Ele não compareceu para fazer o exame de DNA. 3 vezes. 3 vezes. O juiz marcou 3 vezes, ele não foi. A prova técnica, então... Então, ele não fez. Ele preferiu arrolar testemunha nos Estados Unidos.
Que não existia? Que não existia. E aí qual foi o argumento final da justiça para bater o martelo e falar, Tiago, ele é teu pai? Então, aí teve uma mudança de juiz, né? E aí quando meu pai foi ser ministro do STJ, onde eu mais sofri foi quando meu pai era presidente do tribunal, porque ele, como presidente do tribunal, ele não se deu por suspeito, ele designava o juiz. E aí tu imagina, tu designar o juiz que vai te julgar é mais fácil, né? Entendeu, Nicolas? Tá meio assustado. Nicolas? Tá assustado? Todo mês, o presidente do tribunal designa os juízes para atuar na comarca. O meu pai era presidente do tribunal e ele designou o juiz para a segunda vara da família. O que o juiz da segunda vara da família fez? Jogou meu processo para os Estados Unidos. Designado por quem? Pelo todo-poderoso presidente do tribunal. Então, está mais do que escancarado de que meu pai usou do cargo para passar por cima da lei. Nós tivemos agora recentemente, Tiago, a gente tem que até pegar um fôlego, porque é uma história extremamente marcante. Eu achei que tinha tido DNA. Olha como eu estou mal informada. Não, mas eu também achei. Eu achei. Eu também Depois achei. de tanto tempo, né? Eu também achei, mas é uma história muito impactante e a mensagem do Tiago é uma mensagem muito forte. Nós tivemos recentemente, Tiago, mais uma situação envolvendo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, um dos seus membros, que acabou gerando uma repercussão também nacional por uma questão também envolvendo racismo e uma situação muito forte. E tu fez um relato nas tuas redes sociais que também gerou muita repercussão mais uma vez. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, o nosso tribunal tem um desembargador que manteve, né, uma pessoa dentro da sua casa, uma mulher negra, surda. Ele nunca deu oportunidade dessa mulher ter acesso à educação. Essa mulher não sabe ler, não sabe escrever, não sabe contar a sua história. Só no ano de 2021 que esse desembargador tirou o documento dela. Ela tem 49 anos. Há 49 anos essa mulher não sabe falar a sua história, escrever a sua história. Então ela não existia. Ela não existia. E aí, quando eu vi aquilo, Nicolas, me veio assim dentro de mim. Eu me coloquei no lugar dessa empregada. Porque meu pai nunca me pagou pensão, nunca pagou pensão para minha mãe. Eu morava no morro, a gente só comia carne no final de semana. Então, o meu pai, ele foi esse mesmo senhor que não quis dar dignidade para essa mulher. E aí eu me coloquei no lugar dessa empregada. E mais uma vez, as pessoas parece que se anestesiaram. As pessoas acham que nessa situação não tem que ter uma, digamos assim, uma voz ativa, né? E aí é claro que eu fiz aquele meu texto, eu estava dentro da sala de aula. Fiz o texto, escrevi e tal. Aí meu professor de Direito Civil disse, eu postei dentro da sala. Fiz o texto, aí meu professor olhou para mim. O professor disse assim, Tiago, tu é muito corajoso. Eu disse, mas por quê, professor? Porque tu vai sair daqui da faculdade com o que se espera de um acadêmico de direito. Tu vem com a coragem. Eu disse, eu só imagino tu como advogado. O que tu vais fazer? Porque eu disse, o doutor, o professor, eu não posso sair aqui da faculdade sem aplicar justiça, porque eu vim para os bancos aprender o direito, porque o direito nunca esteve do meu lado. Eu fui diretor do PROCON e eu julguei 180 mil processos. E processo, para mim, não pode ter capa. Ele tem que ter apenas o conteúdo. Independente de quem é a empresa, tu tens que julgar conforme a lei. É isso que se espera. Porque tu sentiu na pele também isso? Porque eu senti na pele isso. Vocês não imaginam o que é vocês... o fórum, eu ia ali quase todo mês para ver se o meu processo mexia. Meu processo tinha dificuldade de sair do lugar. Por quê? Porque eles viam o nome do meu pai. Então vocês não sabem o que é uma pessoa em busca dos seus direitos e esse direito não existir. Então eu passei por isso. E quando eu vi esse caso desse desembargador que manteve uma empregada... Tu continua acompanhando esse caso? Tu te interessou? Eu estou acompanhando. Como é que tu recebeu a contra-argumentação do desembargador
quando ele citou, inclusive, a gente acaba recebendo em grupos de WhatsApp a justificativa dele, do envolvimento familiar, por meio de fotos, que aparentemente demonstrava que aquela senhora fazia parte daquele núcleo familiar, inclusive chegando ao ponto dele declarar oficialmente que iria adotá-la. Como é que tu recebeu essa contra-argumentação? Eu vejo dele? o seguinte, primeiro, se tu olhar as redes sociais do desembargador, das filhas do desembargador e da mulher do desembargador, tem fotos ali, ele com a família. Aquela moça não está. Você não vê fotos da moça na mesa comendo com a família. Você não vê o desembargador ter feito um plano de saúde para ela, você não vê o desembargador ter dado assistência para ela. Essa moça não tinha documento. Essa moça foi ter documento no ano de 2021, bem provável, porque ela teve que tomar vacina do Covid-19. Senão, ele não tinha tirado os documentos. Agora, ele dizer que vai adotar, mas adotar sem ter dado direito à educação, sem ter dado direito à saúde, sem ter pago um plano de saúde para essa mulher. Aí agora, quando a mídia deu a oportunidade, junto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, não foi estadual. Aí agora o desembargador, para limpar a sua imagem, ele diz que vai adotar. Por que não adotou antes? Como é que surgiu essa história final, gente? Que daí agora me perdi. Alguém que visitava a casa dele. Alguém visitava a casa dele, e aí o que acontece? Vazou a informação. Uma das empregadas, teve 2 empregadas domésticas que foram dar depoimento. E uma disse no depoimento da ex-empregada doméstica que eles tinham ela como mucama. Uma outra empregada doméstica foi dar depoimento, disse que eles tratavam ela como escravinha. Está no depoimento dos ex-funcionários. Os ex-funcionários diziam que ele tratava ela como mucama e escravinha. É os ex-funcionários da casa do desembargador que está falando. Isso consta no processo? Isso consta no processo. E por que o ministro do STJ autorizou? Em cima do depoimento. E a esposa dele? Olha, digamos assim, eu não conheço. Eu vi nas redes sociais, eu não vi nenhuma foto, né? Eles fizeram um vídeo. E essa senhora continua lá, não? Sabe? Não, essa senhora agora está numa casa de acolhimento a mulheres vítimas de ela violência. chegou a continuar. No começo ele conseguiu fazer... Só que depois que a imprensa... Tu vê o seguinte, olha o poder da imprensa. Vocês estão aqui. Olha o poder da imprensa. Quando a imprensa divulga e mostra o caso, ele vem com... aquilo dali dele fazer o gesto de querer adotar... Argumentações, né? Não é porque ele é uma pessoa bondosa. Ele quer limpar a imagem dele. O meu pai, talvez, depois do meu livro, ele possa querer dizer que eu não tive afeto porque ele só me procurou depois de velho. Tu acha que ele vai fazer isso? Eu acho que não. Dá pra esperar. Eu acho que não. Tu não acha que tu vai te incomodar de novo com o livro? Olha, eu acho, Cláudia, que eu posso ser processado. Por isso que eu tô... eu acho, sabe por quê? Porque ninguém, em sã consciência, entra com uma ação contra um ministro. Uma pessoa em sã consciência não enfrenta um presidente do tribunal. Porque é um poder... Não sabendo que vai fechar uma porrada de porta, velho. É isso. Não é nem ganhar ou perder o caso. A vida da pessoa que tá no jogo, né? Fábio, mas eu digo assim, ó, da onde eu vim? Eu nasci no Morro da Caixa. Enfrentei todos os preconceitos que a vida me deu oportunidade de enfrentar. Eu já estou com hora extra. Eu já cheguei muito longe. 2 vezes vereador, suplente de deputado. Eu já cheguei muito longe. Eu não preciso mais um cartão de visita. Eu agora vou me formar em direito. Não é para fazer fortuna. Não é para divulgar para grandes empresas. Eu vou fazer direito para divulgar para as pessoas que não têm dinheiro. Vou fazer direito para fazer direito, né? Exato. Eu não vou fazer... Eu sempre imagino assim... Tinha um advogado que eu conheci aqui na cidade, João Leonel Machado. Meu tio, pô. Teu tio. Ele já faleceu, ele tinha, ele tinha um escritório... Ele tinha um escritório aqui na Tenente Silveira. Eu cansei de ir naquele escritório levar pessoas que não tinham condições de pagar. Baracuí tá ali ainda. Isso. Não tinham condições de pagar e ele virava e dizia assim... Pô, Tiago, mais um. Então, eu disse assim... Fez o meu caso. Eu levava, Nicolas, pessoas que não tinham condições e ele só virava, ele falava para mim, ele dizia assim, ô Tiago, mais um?
E aquilo eu pensei agora, e fico pensando assim, olha o filme. Eu vou advogar é para essas pessoas. Eu não vou advogar para empresas. Eu vou advogar para aquelas pessoas que não têm condições. É para isso que eu fui fazer direito. Eu não me vejo do outro lado enfrentando os poderosos. Eu me vejo naquele lado ali. Sabe? É que é uma coisa assim diferente quando você passa na situação que eu passei. E quando as pessoas, né, começam a te colocar, a te pressionar, não faça isso, não enfrente essa pessoa. Perdeu amigos por conta disso? Eu perdi um amigo. Eu tinha um amigo só? meu. Não, só tá de boa. Esse era bem meu amigo. Tá. Aí um dia ele veio falar comigo. Ele era um sábado, nunca vou esquecer isso. Eu vou preservar o nome dele. Aí ele, Tiago, vamos caminhar na beira-mar, vamos caminhar tal, depois vamos tomar um café. Tomar um... Aí um dia ele pegou tal, ele assim, pô, Tiago, eu tô até meio constrangido. Eu digo, mas constrangido de quê? Eu quero te fazer um pedido. Ele disse, fazer um pedido para mim? Quero fazer um pedido. Eu gostaria que tu não falasse mais sobre esse assunto, que tu tentasse lá tirar essa ação. Aí eu peguei e disse assim, querido, tu és amigo do ministro, não meu amigo. A partir de hoje, você escolheu um lado. Você quer ficar do lado dos injustos. E eu sou o lado do justo. Eu sou uma pessoa que eu sou humano. Eu tenho meus erros, tenho as minhas qualidades e tenho meus defeitos. Agora, se tu for perguntar para qualquer uma pessoa da cidade que teve a oportunidade de ser julgado por um processo dos 180 mil que eu julguei no Estado, eu fui o mais próximo do justo em todos. Porque eu sempre me coloco do outro lado. Eu me coloco do lado daquele que não tem o seu direito resguardado. E o que você está me pedindo não é coisa de amigo. Então, ele era um grande amigo meu, é um advogado, que eu vou preservar aqui o nome, mas se tem uma pessoa que eu fiquei muito triste de ter perdido a amizade, foi ele. Só fazer um comentário que eu acho importante antes do nosso... Fica à vontade, só vou Picolézinho, picolé. E esse aqui tu vai gostar, Thiago, esse aqui Vou é gostar. diferenciado. Mas é importante destacar que o objetivo do Tens Tempo, que é o podcast Marezinho, podcast de Floripa, é justamente esse. Dar vez e voz a absolutamente todo mundo. Nós não estamos aqui, Fábio. Se o desembargador quiser vir aqui também. Nós somos jornalistas, né? Nenhum Isso aí, juízo gente. de valor Isso em aí. relação à história que o Thiago relatou aqui. Né? Nós estamos aqui o escutando. Isso é fundamental. Se essas pessoas que foram citadas tiverem Quiserem interesse vir, de sentarem conosco aqui, pra gente é uma honra. receberemos com o maior prazer. Esse é o grande objetivo, é dar vez e voz a todos. E a história do Thiago, de fato, é uma história extremamente marcante, significativa e forte. E a clareza com que o Thiago se expressa deixa essa situação ainda mais impactante para todos nós. Então, não há juízo, não há crítica contra o Poder Judiciário de Santa Catarina. Não Às há vezes crítica contra as reações da absolutamente gente é porque a ninguém. gente está assustado, Exatamente. né, E Nicolas? escutando com respeito. É, Isso é o mais exatamente. importante. Escutando com respeito. E o microfone do Tens Tempo, tu vê, aquilo que a gente queria, né? Ser eclético. Semana passada, Thiago, teve o pessoal do Quinteto Sambaí aqui. Oh, coisa linda, pagode. Rapaziada com samba, histórias. O Thiago Silva vem com toda a experiência e o conhecimento dele que nos paralisou. Entendeu? Então, é isso que o Tens Tempo se propõe, né? Não, E o histórias microfone, parecidas com a do Fábio a também, do que Fábio passou por também. isso. O né? Fábio, em dado momento, quando ele se sentiu se emocionou. confortável... Ele se sentiu emocionado Ele também. tem uma Fábio. história bem parecida. E eu, que sou amigo do Fábio há 30 anos, acompanhei essa história. Conheci o pai do Fábio. Também E em dado conheci. momento, quando ele se sentir confortável, ele vai fala pra contar, gente. é. Mas isso que aconteceu hoje aqui, para nós do Tens Tempo, é muito importante. Sem fazer juízo de valor, pessoal. Não tem ninguém julgando o Poder Judiciário, pelo amor de Deus. Poder Judiciário de Santa Catarina é referência no Brasil. Enfim, histórias. Histórias, e o microfone vai estar sempre aberto. Histórias importantes. E agora eu vou falar da Ipsorvete Prêmio. Para você que não conhece ainda, a Ipsorvete Pode Prêmio. abrir?
Pode abrir enquanto eu falo aí, você pode abrir, já ajuda, mostra pro Tiago aí a quantidade de sorvetes no palito que a gente tem aí, para quem não conhece, há 13 anos no mercado aqui de Florianópolis. A Y Sorvete Prêmio tem a sua fábrica na SC 401, no Saco Grande. Lá tem um showroom maravilhoso. Se você quiser conhecer todos os tipos de sorvetes que são vendidos lá, sorvetes no palito, sem glúten, sem gordura trans, sem corantes, sem lactose, olha, show de bola. Essa aqui é a O melhor. Nicolas não quer deixar o Thiago escolher? Essa linha aqui é a melhor que tem. Só ajuda. O Nicolas escolhe primeiro. Morango tá lá. Tá, depois como é que é o nome do teu amigo ali, Thiago? O Marco. Depois pode pegar um aqui também. Cadê o Anderson? Anderson, vem. Já tá de olho lá, o Anderson. Tá aí, ó. Y Sorvete Prêmio, 13 anos no mercado, anota o telefone aí, ó. 48 é o código, 4104-1003 é o telefone, 4104-1003 ou @ipsorvetes. YPY Sorvetes. Marcelo Baracuí agradecendo mais uma vez a Beijo, família Baracuí. aí, querido. Vamos emendar a oficina? Já aproveitar? Vamos. Enquanto o Thiago Enquanto o nosso amigo ali. E aí, vamos? Pessoal, depois. acho que o Anderson solta ali pra gente depois. A Pitcar também, nosso novo patrocinador, desde o último programa, na verdade. Escolher um pra mim. 27 anos no mercado aqui da Grande Florianópolis. Fica aqui a nossa indicação. Funilaria, pintura, atende a todas os nossos seguros, a todas as seguradoras. E a turma lá é muito gente boa. É a Dani. A Dani é uma mica. Não, Mimica. Ele gostou, mas Adoro. é o Mimica. Nosso querido amigo O apelido do Mimica. cara é Mimica, e a gente chama o cara de Mamica. Bom apelido, né? Mas olha, referência em funilaria e pintura, a gente indica com bastante tranquilidade. Depois aqui nos caracteres, nosso querido irmão Rodrigo Quequé vai soltar Ficou todas bonito as esse caractere, informações. né, cara? Ficou muito bonito. Uma coisa de que quer. E o mais importante, uma oficina séria, né? Tem muita oficina aí que a gente... Eita, porra, Atende todas as seguradoras. aí O seguros. Thiago conhece, porque o Procon... Eu já botei meu carro lá. É mesmo? Olha, Sério, temos aqui- mentira. Sem combinar, hein? Temos A minha seguradora cobriu lá. Muito bom atendimento. Ô, coisa Se linda, tiver- Dani. É porque eu pesquiso antes, né? Por ter trabalhado no Procon, eu pesquiso sempre as oficinas, né? Que sempre dá dor de cabeça. E a oficina, nunca... fui lá, coloquei, tive um problema no meu carro. E não precisou Que de maravilha, retorno. que maravilha. Com o registro do Thiago Silva, Esse. Com o Pitcar. carimbo do homem do Procon. Exatamente, 27 anos. Um abraço, Dani. Presente, hein, um Dani? abraço, Mimica. Rodrigão, que quer? Beijo, meu irmão. Beijo, que quer. Tiagão, e agora? O Thiago Silva tá fazendo o quê? E qual é o próximo processo da vida do Thiago Esse pau Silva? picolé que vai ficar enganado. E a política, Thiago? Só complementando. A política, digamos Em 2 seguinte. anos temos eleição municipal novamente. Então, pois é. Já não, Pois um ano e meio. Um ano, Um ano e quase. meio, Um ano. Em agosto, setembro, menos de um ano. Isso aí mesmo. Verdade? Eu Isso te aí mesmo. confesso Verdade. que a política é algo que é que nem cachaça. Tu vai uma vez, tu vai sempre. Não, isso aí eu não vou. Então, mas assim, eu não concorri à última de vereador. E aí não queria mais. Aí, pessoal lá em casa, vamos. Tá, fui para deputado. Eu fiz mais voto do que quando eu fui vereador mais votado. Vai assumir, tá? Então, eu Assembleia? 30 dias, Tô né? O sabendo já. rodízio. Então, assim, o que Quem que vai eu licenciar, penso? Thiago? O Marco Vieira, porque eu fui na coligação PSDB e Cidadania. É uma federação. Exatamente. Então, né, teria esse compromisso do rodízio. O Pedrão também vai assumir. O Pedrão é o primeiro suplente. Mas E aí, eu- mas aí no Partido Progressista. Aí no PP. Sim. Então, assim, o que eu penso? A gente tem que ter a oportunidade, né, de ter esses espaços, né? Acho que esses espaços são importantes. Você ter um espaço para você defender o que você acredita. Então, eu estou esperando ano que vem a eleição, não tenho ainda decisão o que vai acontecer comigo, mas eu acredito que a gente tem que poder contribuir com a cidade. Eu acho que a cidade, ela precisa muito de um olhar mais humano, sabe? A cidade, esses dias eu recebi um vídeo, o pessoal demorando para atender nas UPA 4 horas, sabe? A questão de mobilidade, não se construiu mais um elevado. Tu fica aí 2, 3 horas no trânsito, quem vai para o norte da ilha. Eu pego para ir para o norte da ilha, para ir para a faculdade. Eu fico pensando a falta de projetos importantes para a mobilidade, sabe? Tu pega, por exemplo, Ângela Min. Existia uma cidade antes e depois da Ângela.
A Ângela, os elevados do SIC, Dias Velhos, o projeto habitacional, sabe? Tem vários amigos meus que moram até hoje no projeto habitacionais da Ângela. Na educação, né? A Ângela foi referência ao Capital Criança. Tu pega o Dário, o Parque do Maciço, a Beira-Mar do Continente, Elevado do Itacurubi, a Zupa. O que seria de Florianópolis sem a Zupa? No norte, no sul, no continente? Tudo na gestão da... E tu vem para cá, parece que assim se diminuiu, não tem obras de infraestrutura. É limpar a praça. Parece que... E agora criou, né, uma nova Como é que versão. está vendo a gestão do prefeito Topázio? Eu acho que ele faz bastante vídeo, né? Ele ganhou o apelido do TikTok, mas com muito pouca entrega, né? Faz 8 anos que Florianópolis não constrói uma casa habitacional para baixa renda. Florianópolis não construiu um elevado nos últimos 8 anos. Nós estamos com um problema na infraestrutura. Gente, eu fui andar no centro da cidade, eu me apavorei. Olha o que a Concap fazia de trabalho e de limpeza e olha como está hoje. Então, quer dizer, a cidade não evoluiu. Eu fui na UPA do sul da ilha, eu não acreditei como está o estado da UPA. Literalmente está caindo. Então, quer dizer, eu acho que a cidade... E aí as pessoas estão encantadas com os vídeos. Mas eu digo o seguinte, então, esses dias eu vi um vídeo, tirou um poste. Agora, onde é que nós imaginávamos que numa capital como Florianópolis, que teve já a melhor prefeita do Brasil, 6 anos consecutivos, que foi a Ângela Min, que iria fazer um vídeo para dizer que tirou um poste? Gente, é um retrocesso. Tiago nunca pensou no executivo? Fábio, eu sou muito pé no chão. Por tudo de onde eu vim, pela resistência e pelo, digamos assim, ainda o preconceito, que é muito latente na nossa sociedade, eu sei até onde posso ir. Eu não vivo, digamos assim, eu sou mais pé no chão. Eu sei que uma eleição para majoritária, eu precisaria romper algumas barreiras. E principalmente a barreira de algumas pessoas entender que eu não me curvo. Por exemplo, eu não consigo admitir que hoje você paga R$6 no transporte público e R$15 no transporte executivo e a prefeitura repassa para as empresas 30 milhões de subsídio. Eu não consigo, não me entra. Como é que esse cálculo não fecha? Sabe? Aí você vai jogar 30 milhões, você vai lá dar 30 milhões por ano para as empresas de ônibus, sendo que tem uma tarifa a mais cara do Brasil. Então, quer dizer, eu ser prefeito e ter que submeter a isso, ou você rompe o sistema e tu diz o seguinte, então tá bom, eu vou dar os 30 milhões, vocês não vão ter cobrança de tarifa, porque a conta não fecha. Sabe? Então, tem coisas que eu não vou admitir. Por exemplo, eu não admitiria, eu acho que se eu fosse prefeito da cidade, eu não admitiria uma pessoa ir procurar uma UPA, um posto de saúde, ter que madrugar, como eu vi nos ingleses, as pessoas indo 4 horas da manhã para pegar uma fichinha. Tu imagina eu, prefeito, chato como eu sou? Eu demitiria o secretário da saúde na hora. Eu não poderia admitir que uma pessoa tivesse que madrugar para pegar uma fichinha sem ter a certeza que tu vai ser atendido. Então eu acho que ou tu vai, para ser prefeito de verdade, não prefeito de mentira, tu tem que entender que você, para ser gestor, você tem que mudar a forma do que a atual tem feito. Então, eu entendo das dificuldades que é uma administração pública. Por exemplo, eu jamais mexeria na Concap. Concap prestava um serviço de excelência. Hoje tu anda na rua, meu Deus do céu, o trabalho só piorou. Então, assim, tem coisa... Por exemplo, eu não consigo mais admitir, Fábio, que uma pessoa, para ser atendida, sabe, ela precisa passar por aquela humilhação de madrugar na frente de uma policlínica ou de um posto de saúde. Não consigo admitir isso. Dinheiro na prefeitura tem, caixa tem. O que está faltando é a gestão. Ô, Tiago, tu em 2000... Ele não vai conseguir terminar o vai que eu vou fazer a pergunta. Faz um comentário, na verdade, então. Vamos, quem sabe o restaurante ali, ó. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem um restaurante para fazer, então enquanto ele come o picolé, eu quero fazer uma pergunta aqui.
Vamos Vai lá bem. pro Vamos. restaurante simples e natural, a comidinha nele. nele. Lá, né? Nós estamos meio barrigudinho, tem que comer uma coisinha natural. Açaí, né? açaí, vamos para açaí. É. Restaurante simples e natural. Um abraço pro Assis, né? Pro Keké, que fez a ponte aí pra gente, que conversou com o Assis, que é o dono, que proporciona um restaurante simples e natural, alimentação consciente, meninos. Consciência. Tô A gente precisando. põe um picolézinho aí, mas é zero, tá, gente? Tá Esse tudo tá certo. bom, Então, tem. É buffet que fala? Buffet. Bife. O chique. O chique. Buffet de almoço, café, doce, sucos, tapioca e açaí, ó. Tudo natural. Tudo natural, Fica na rua. orgânico. Fica na rua Joey Colasso, 76, no Córrego Grande. O telefone tá aí na tela. 48-4009-3001. Então, quer ir fazer uma dietinha, uma alimentação saudável. Que hoje tá na moda, né? E uma rua super conhecida ali da região, entre Santa Mônica e Córrego Grande, todo mundo conhece. Vale a pena, já passei lá. Um beijo, então. bacana, Um beijo fácil, não, um bacana. abraço, né? Muito Um fácil abraço chegar, pro... muito fácil de Chegar acessar. também esse símbolo bonito que ficou. Bonito né, também, achei muito bonito. Então, um abraço aí para Assis, que aí, nosso novo parceiro aqui no podcast. Alimentação consciente. Deixa eu só fazer um comentário antes da tua pergunta para o Tiago. Eu acho que foi importante também essa fala dele. Ele começou lá no início do nosso episódio falando sobre as 2 Florianópolis, né? Essa semana saiu aí o resultado do censo. Aumentou isso, quer dizer, né? né? Porra, Florianópolis foi uma das cidades do Brasil que mais recebeu população nos O que últimos tu tá 10 anos. procurando aí do Procon? Você tá procurando Não, alguma coisa? eu tô procurando aqui, tô gostando, que é Gostou, daqui né? da cidade. É nosso, né? É nosso. nosso. Ali Não na conheci. 401. Muito bom Excepcional. sorvete. A cidade cresceu demais, população quase chegando em 600 mil habitantes. E a imagem que sai de Florianópolis, daqui para lá, é a Florianópolis da Beira-Mar, do Jurerê, aquela coisa maravilhosa. Nós que somos daqui, que moramos aqui, nascemos aqui, estamos criando os nossos filhos aqui, a Florianópolis, a Ilha da Magia é espetacular, sem dúvida nenhuma. Agora tem uma outra Florianópolis que o Tiago traz um pouco aqui de informações a respeito dela. Das filas em posto de saúde, dos problemas Problema da nossa de engarrafamento. mobilidade, que ela, né, são muito latentes. Então, assim, isso não sai. Lógico, não tem ninguém aqui deturpando, Não. depreciando, porra nenhuma. A gente só está colocando a informação A verdade, que de fato é o que acontece. Não, e A essa gente mora aqui. O Nicolas, e essa temporada, o caso de diarreia, as praias todas poluídas, não estão cuidando da cidade, não estão cuidando do turismo da cidade. Onde é que já se viu você ir na praia de Florianópolis e não ter um banheiro? As praias deu um surto de diarreia. 1000 casos por dia em Florianópolis. Mas Sabe? emergência As lotada, praias né? todas, Absurdo. né? Então, eu sempre digo assim, olha, cuidar da cidade é tu cuidar primeiro das pessoas e cuidar da Florianópolis para o futuro. O discurso de candidato. Não, e já assim, começa ô de Nicolas, o prefeito disse que ia despoluir a Beira-Mar e ia tomar banho. Não, é tudo mentira. É coisas assim que fazem, jogam dinheiro público pra lama, pro ralo, e a gente fica sentado aplaudindo, olhando aquilo e acreditando. Não, eu sempre digo, eu na Câmara, eu fiquei 8 anos na Câmara, eles sempre digam, tu és muito crítico. Mas se esse não é o papel do político não pode ser como está sendo agora, de dizer amém sem criticar. Tu imagina que 1000 casos por dia de diarreia na cidade, porque as praias estão poluídas, né? Não houve um rompimento. Se eu fosse prefeito, Covid novo. se eu fosse prefeito, eu romperia no mesmo dia o contrato com a Casan. A Casan não vem pagando o que a prefeitura e o cidadão paga. Ela não dá retorno que a cidade merece. Nós precisamos urgentemente de um rompimento. E fazer isso, sabe, Fábio, é que ter coragem. Já que você está falando de rompimento, era isso que eu ia lhe perguntar. Tu fosse candidato em 2012, fosse mais votado, fosse a reeleição, fosse reeleito e no final desse teu mandato, um pouco já na reta final, tu abriu mão do teu cargo, né, e assumiu um cargo no governo Moisés, sendo que muita gente falou, que loucura, vai largar a caneta, vai renunciar e para ir para um governo. E muita gente falava que era que tinha caído no colo do Moisés, que da onda Bolsonaro e tal. Mas tu fosse para um cargo que tu conhecias, que era o Procon estadual.
O que levou Tiago Silva a renunciar a um mandato de vereador, assumir um cargo no governo do estado, e como é que tu viu também essa situação de que Moisés não conseguiu fazer a sua reeleição, o que poderia ter te dado também mais tempo para poder trabalhar no governo? Então, primeiro, quando eu recebi o convite do Moisés, o Moisés tinha acabado de ser eleito, e como eu conheço a pessoa Moisés, um homem honesto, correto. Pessoa honesta e correta. Acho que quando você vai trabalhar com uma pessoa, tem que ter digamos assim, algo que te dê tranquilidade. Ele disse, Tiago, de todas as pessoas que eu ouvi, me disseram que o teu nome era o melhor para estar lá. E aí, Fábio, eu mudei de sede o Procon, ampliei o atendimento, né? Instalei o Proconsumidor, que hoje você pode fazer uma denúncia através do site, né? Ampliei o atendimento, né? Eu recebi o Procon com 40 mil processos em gabinete e entreguei com 3 mil. Eu julguei 180 mil processos. Então, só por isso já valeu, né? Não, o teu profissionalismo eu já conheço. Isso. Eu quero saber o seguinte, como é que foi a tua negociação, você estando com o mandato na Câmara, Renunciar com a caneta ao cargo, na né? mão, como é que negociou isso para dizer assim, ó, o que o Tiago está fazendo, meu Deus? Então, primeiro as pessoas não entenderam, né? Porque ninguém acreditava que aquele bombeiro iria ser um ótimo governador. E quando eu fui lá falar com ele, ele disse assim para mim, Tiago, o que tu pensas na cidade? Eu disse, governador, eu acho que o senhor tem que abrir a ponte esse Lulus, parar com a mamata. Já pensou se tivesse justiça no Estado e que o Estado olhasse assim o quanto foi investido na ponte e passou governo, saiu governo, entrou governo e ninguém nunca abria a ponte esse Lulus? Eu disse para ele, o senhor vai abrir a ponte e parar com essa mamata? Ele disse, vou abrir a ponte esse Lulus, vou asfaltar 401, vou terminar o acesso ao sul da ilha. E aí aquilo ali foi encantando. Eu disse, o senhor é uma pessoa do bem. Onde é que eu vi que o Moisés era uma pessoa correta? Porque se tu pegar a história da Ponte Luz, nenhum governo quis inaugurar. Era mais interessante continuar fechada e jogando dinheiro dentro dela. Aí eu vi que ele era uma pessoa séria e eu disse, vou fazer parte do seu governo. E topei. E aí depois o Moisés fez uma coisa que para mim foi uma revolução, que foi pagar 5 mil reais o piso do magistério. Então, tu imagina um professor que vai para a aula receber 5 mil reais. Hoje, Santa Catarina é referência do piso do magistério no Brasil. Então, quer dizer, o Moisés teve ampliação de pagar a bolsa aos estudantes. Foi um grande governador. Eu sempre defenderei o Moisés porque acredito nele. Eu convivi com ele. Eu enfrentei a própria Celesc, eu suspendi o aumento da Celesc. Ele nunca me ligou e disse, não faça isso. Eu abri as cancelas dos pedágios. Ele nunca ligou. Na pandemia, nós combatemos vários abusos. Fechei 48 postos de gasolina que vendiam gasolinas adulteradas. Ele nunca ligou para mim para questionar alguma coisa. Ele dava autonomia para trabalhar, sempre em prol da população. Então, só por isso, Fábio, valeu eu ter ido. Mas desculpa, só para complementar, mas tu não acha que de repente tu teria traído os teus eleitores por ter renunciado ao teu mandato? Não, porque, primeiro, eu não traí porque eu troquei por trabalho. Eu fui trabalhar. Eu podia estar terminando o meu mandato já estava na metade. Eu poderia ter continuado na Câmara trabalhando? Sim, mas como foi um pedido do governador para me servir o Estado de Santa Catarina, eu acho que aquelas pessoas que votam em mim e admiram o meu trabalho se sentiram prestigiadas, porque eu fui servir o Estado de Santa Catarina. Para um âmbito maior. A capital e o... Exato, eu fui trabalhar para toda Santa Catarina. Tanto que tive a votação de 12 mil votos, 8 mil votos foram em Florianópolis, mas o restante foi no Estado, espalhado, que as pessoas aplaudiram. Tiago, eu queria entrar no assunto, né, se tu me permites, tu tivesse sofresse preconceito, cor, tal. Eu queria falar um pouquinho sobre a homossexualidade. Sim. Que tipo de preconceito você enfrentou? Já veio lá desde antes na Câmara, se você enfrentou nesse teu trabalho? Eu queria que tu contasse um pouquinho se foi tranquilo. Eu acho que assim, na escola... Acho que tranquilo não é, né? Na escola a gente sempre sofre um pouco de preconceito maior, porque as pessoas, né, algumas pessoas diziam, mas ele é gay, né? Sempre tinha, ele é gay,
né? Sempre olharam Mas assim. tua mãe e tua avó sempre aceitaram. Sempre aceitaram. Outra situação que eu acho, né, que talvez na Câmara, né, assim, sofri um pouco de preconceito de um vereador que ele apresentou um projeto que era para ter a cura gay na época, né? E aí eu fui para a tribuna e eu disse para ele: vereador, a cidade enfrenta falta de vaga de creche, as pessoas na frente do posto de saúde para ter um médico, e o senhor vem com um projeto desse desnecessário. O senhor acha que tem cura realmente? Ele me olhava assim, sabe, Cláudia? Ele achou que eu ia sair, digamos assim, do limite da paciência. E eu sempre, com muita educação, eu dizia o seguinte: a cidade não quer discutir isso. A cidade quer discutir mobilidade, falta de creche, falta de médico nos postos de saúde. Então eu sempre tratei, quando alguma pessoa achou que ia me ofender, eu sempre reivindicava algo para o coletivo. Porque não é querer me desqualificar pela minha orientação, que não vai me desqualificar nunca, mas é pelo lado de que as pessoas acham que podem tirar uma pessoa do sério. Nunca me tiraram do sério porque eu sempre fui uma pessoa que, por passar por tudo que eu passei, eu sei aonde eu quero chegar. Então, para me tirar do sério, Cláudia, vai ter que, digamos assim, me atrapalhar muito, me incomodar muito, porque eu sou uma pessoa que eu sei para onde vou. Quando eu peguei o Procon estadual, eram horríveis as instalações, horrível. Todo mundo disse: vai se arrepender. Entreguei num prédio no coração da cidade, julguei 198 mil processos. Eu sempre gasto a minha energia com a agenda coletiva. Eu não fico pegando as perseguições que as pessoas colocam para cima de mim e tentar fazer que possa me abalar ou me abater. Isso nunca aconteceu, sabe? O Tiago Silva hoje é feliz? Eu sou feliz. Eu sou uma pessoa que me sinto realizado. Como é que tá a tua vida amorosa, Tiago? Olha, eu tenho um relacionamento, né? Uma pessoa. Me relaciono há mais... Nunca foi casado, né, Tiago? Não, nunca fui casado. Nunca casou, né? Não quis. É que assim, ó. Você é namorador, rapaz? Sério? É namorador. Ele me mede pela Vai entregar, régua dele. eita! Boa, Namorador. boa! Eu tive 3 namorados. Dos 3 namorados que eu tive, um eu fiquei 6 anos, outro eu fiquei Só 3? 6 anos. Não, só 3 Só namorados? 3. Porque, Cláudia, os meus relacionamentos sempre foram muito longos, né? Então, eu tive um relacionamento de 6, outro de 8 anos e um de 4. Então, assim, todos os meus relacionamentos, eu sempre tive uma coisa comigo mesmo, que é, tu tem que ter respeito. Eu não admito traição. Sou uma pessoa que, se optar pela traição, eu prefiro a separação. Né? Pode ser que isso fique para o passado, as pessoas acham que talvez eu sou velho, mas eu levo, digamos, isso como a essência. Sabe? Eu não suporto traição. Sabe? Isso, eu tenho uma música da Alcione, que eu sempre ouço Alcione, né? E quando estou apaixonado, eu ouço as músicas. Amarrom. E sempre fala assim nas músicas românticas, até sertanejo, né? Moda antiga, o sertanejo contemporâneo, sempre é um caso de traição, né? Que vem uma sofrência, né? Então eu não gosto de passar por isso, sabe assim? Mas então, você já sofreu por amor? eu já sofri. E Muito? é a única coisa que não tem remédio, né? A única coisa que não tem remédio é a sofrência, né? Então, Cláudia, quando eu tô assim, quando eu sofro, né, por algo assim parecido, né? É bom sempre ouvir uma música. Eu sempre digo, um bom remédio é tu ouvir uma música, chorar e ler um livro. Tiago, dentro desse assunto, queria te perguntar também, nós estamos indo ao ar na segunda-feira, né? Semana passada nós foi comemorado o Dia Nacional do Orgulho LGBT, né? Isso. E nós tivemos... A sigla está muito grande. né? Como é que é a sigla do LGBT. Que é mais, né? né? Exato, foi na semana passada e tivemos uma situação extremamente lamentável e condenável. Uma vereadora aqui de Florianópolis, vereadora Carla Aires, que é a primeira suplente a deputado federal do Partido dos Trabalhadores, recebeu
uma ameaça estúpida, absurda, que deve ser investigada pelos órgãos policiais até o último momento, Não é a porque primeira vez. Não. isso não pode acontecer, né? Foi uma coisa assim que nos deixou extremamente espantado, aonde essa ameaça coloca em ênfase a opção sexual dela. Tu já passou por algo semelhante a isso? E como é que tu enxergou essa situação dentro da Câmara de Vereadores, que tu ficou ali por muito tempo? Eu já passei por isso, porque eu, quando fui vereador, eu fui relator da CPI do táxi. Que eu investiguei um esquema que envolvia poder público, a Secretaria de Transporte, e uma máfia onde uma única pessoa tinha 89 placas de carro, né? E diga-se de passagem, uma das únicas CPIs que funcionava. Exato. Eu cacei 196 placas. E obriguei o prefeito a fazer o primeiro concurso público de taxista. E eu andei escoltado, sabe? Assim, foram 6 meses da minha vida que eu não quero voltar. Ninguém queria pegar aquela Ninguém queria, CPI. ninguém queria. E acabou na minha mão, né? Segurança Com mesmo? segurança. Tinha um plano para me executar, né, que foi descoberto. Eu pedi para não publicitar, porque eu ficava com medo de algum amigo meu não querer mais andar do meu lado, porque poderia tá ser vendo, né? assassinado. Né? Então, eu passei por isso. Fui ameaçado de morte. Eu tinha um risco que era de 1 a 5, o meu grau era 5, né? Posterior, descobriram um plano que tinha para me executar. Tudo porque girou em torno desse esquema criminoso que envolveu 4 secretários de transporte público e 198 placas de táxi que foram dadas A um cara erroneamente. só, né? Tinha um cara só que comandava tudo isso. Isso, né? Então, eu passei por isso, foi muito doloroso. Me fez ficar 6 meses, ficava um policial na porta do meu prédio. Eu ia no supermercado, tinha que ir policial. Eu ia em qualquer lugar, tinha que estar acompanhado com 2 policiais. E quando foi descoberto aquele esquema, me passou assim um filme na minha vida. Eu te confesso que no primeiro momento eu queria largar essa CPI, porque eu era o relator, mas depois também entendi que o meu senso de justiça aflorou naquele momento e eu tinha que ir até o fim. Indiciei 4 secretários de transporte, pedi o afastamento do último, pedi a condenação de 6 pessoas envolvidas e cacei 198 Propostas placas. financeiras tiveram durante a CPI? É que eu, Fábio, sempre tive, digamos assim, as pessoas sempre me olharam com um certo temor. Não vai que é furada. Por que as pessoas olhavam com temor? Eles diziam assim, ó, se ele teve coragem de enfrentar o pai dele, só teve um homem que fez eu calar a minha boca até hoje, que era o meu avô, que eu era pequenininho, que ele dizia, cala a boca, e eu calava. O resto, Fábio, nenhum homem tem coragem de chegar perto de mim. Pela minha história, pela minha biografia, não precisa aqui exaltar o que eu já fiz. E fazer alguma proposta indecente. Mas voltando ao caso da vereadora, até porque você estava falando nisso, você soube disso? Soube, já me solidarizei já, com ela. uhum. Acho que a vereadora passa pelo momento que eu já passei. É muito triste quando você recebe uma ameaça de morte em plena função pública que você executa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Tiago. Tu fosse colega de mandato do vereador Badeco? Fui. Chegaram a ser... Badeco passou por uma situação em Florianópolis, todo mundo sabe, uma operação que aconteceu aqui em Florianópolis e que Badeco acabou sendo preso, foi o único vereador que foi preso. E muito se comentava pelo fato de, foi preso porque é pobre, é negro, os outros, alguns foram inocentados, outros até hoje o processo não correu. Como é que tu viu isso? Como é que tu viu esse processo? Como é que tu viu essa situação? Por estar lá na Câmara, por ser uma pessoa que também passou algumas dificuldades por causa da tua cor, como é que tu vê isso? Primeiro, eu sempre digo que um processo é muito doloroso. Porque quando você é acusado de algo que você não tem culpa, até você provar, é que nem você jogar um saco de pena e você ir catando as penas para você mostrar que você é honesto. Naquele episódio, o Badeco foi denunciado junto com o presidente da Câmara. Que foi inocentado agora há pouco, né? Foi inocentado. O Badeco, ele tinha do lado dele algo que
é a origem. Nasceu no Monte Cristo, negro. E se tu olhar o processo, Fábio, a acusação mais grave não era do Badeco, era do César Faria. Mas quem foi preso? Foi o Badeco. Então, o Badeco passou por um momento, e eu sempre, acho que a gente nunca pode ficar em silêncio. Eu dizia para o Badeco, é chegado o momento de tu mostrar a verdade lá para a tribuna, falar, te defender. Vai lá, usa a tribuna. E eu me lembro que o Badeco dizia assim, Tiago, mas tu não sabe o que é ser preso. O Badeco foi preso sem ser condenado por 58 dias. Eu estudo direito. Você prender uma pessoa sem dar o direito do contraditório, Fábio, é muito triste. O César Faria não foi preso, foi absolvido agora, mas ninguém vai passar uma borracha tudo que ele passou. E tu imagina, daqui a pouco, no final do processo, vem uma absolvição. As pessoas que são presas diariamente, sem o direito do contraditório. Hoje, você prende sem dar o direito à defesa. Olha o Cancelier, o ex-reitor da UFSC, que foi preso sem dar o direito do contraditório. A pressão foi tão grande que ele foi lá no shopping e se jogou, se suicidou, sem ter tido uma condenação, uma absolvição. Então, eu acho que o Badeco, agora, não sei como é que está o processo dele, mas eu acho que o Badeco deveria, um dia, fazer o que nós estamos fazendo aqui, falar, mostrar o que passou. Porque você prende uma pessoa, e a pessoa não é condenada. Mesmo assim, a pessoa fica 58 dias preso, sem ter o direito do contraditório, num Estado democrático de direito. Você prima pela liberdade das pessoas. Você não pode simplesmente, a prisão não pode ser regra. A prisão tem que ser exceção. Você prendeu uma pessoa sem condenação, acontece isso e aí as pessoas ficam traumatizadas, porque daqui a pouco a pessoa é absolvida, não tem prova. E você, como é que justifica você ter prendido uma pessoa? A liberdade não tem preço. Politicamente ele foi enterrado com isso, né? O que tu acha assim? Olha, o Fábio, eu tenho uma frase do Luiz Henrique, que o político é o único animal que não morre. Ele ressuscita. Então, eu acho que você hoje dizer que uma pessoa... Nós temos exemplos aqui em Florianópolis. Exato. Você dizer que uma pessoa está fora do... Eu sempre digo que a lei que serve para os meus inimigos serve para mim. Então, você tem aí, por exemplo, o episódio do ex-prefeito Jean. Ele foi preso, foi reeleito. Todo mundo, quando ele foi preso, todo mundo achou que ele não estaria mais na disputa. Disputou e quis ser governador. O próprio ex-governador Esperidião Amin, que em 2002, com a eleição dita por muitos garantida contra o ex-governador Luiz Henrique da Silveira, naquele momento falaram que era já o início do fim da carreira dele. Tentou depois uma candidatura a prefeito de Florianópolis, também com viés, perdeu para o Dário. E ali falaram, bom, acabou a carreira do ex-governador Esperidião. E não aconteceu isso. Não aconteceu. Hoje ele voltou como deputado federal, senador da República. Talvez agora ele esteja se aproximando já uma das fim da pessoas carreira. mais inteligentes que eu já conversei. Pela idade, Agora, isso é fato. É um dos políticos mais capacitados do nosso país de forma absoluta. Então, assim, é o que o Tiago falou, ele tem total razão, Ressurge, Fênix. Ressurge. Eu até... faço aqui um pedido para vocês, acho que o Esperidião Amin, o Carlos Moisés, senador Dário, deveriam participar aqui a própria Ângela Amin. Quem são os teus agentes públicos que são exemplos para ti de vida pública, que tu leva contigo dizendo assim, essa é uma pessoa que eu tenho que... Olha, pessoas que, não por gratidão, mas que tu, A nível nacional, eu sou apaixonado pela biografia do Darcy Ribeiro. Acho que a maior revolução que a gente deve fazer no setor público é oferecer educação. Acho que os CIEPs que foram implantados, tanto no Rio Grande do Sul como no Rio de Janeiro, são referências para o Brasil. Acho que Darcy Ribeiro é algo assim que quem tiver a oportunidade de ler um pouco da história de Darcy Ribeiro deveria ler. Eu adorava o Brizola. Isso, e foi vice do Brizola e secretário de Educação do Brizola.
Fernando Henrique Cardoso, sou apaixonado por todas as biografias que ele escreveu, Diário da Presidência. Acho Fernando Henrique um grande estadista. Intelectual, um né? intelectual. Teve um intelectual à altura de Fernando Henrique, a presidência da República, é muito gratificante para o Brasil. A nível local, eu gosto muito da passagem do Grando. Acho que o Grando contribuiu com ônibus nos morros, Sextão do Grando Povo. com Afrânio ou sem Afrânio? A gente tem que julgar a Tô pessoa brincando, tô do brincando. Grando, né? Tô Acho que o brincando. Grando, eu não conseguiria ver Florianópolis sem o Centro-Sul. O Centro-Sul é um marco na história do turismo da cidade. Isso agradeço ao Grando, que fez a primeira iniciativa pública e privada junto à iniciativa privada, que foi trazer o Centro-Sul. Os ônibus no morro, era quase inadmissível os ônibus subir no morro. O Grando fez isso. O sacolão do povo, que era vender direto do produtor para o consumidor final. Acho que sem atravessador, ter acesso aos preços mais baratos. Então, esse legado do Grando não se apaga. O Dário, por tudo que fez para a área da saúde, você não consegue imaginar o que seria Florianópolis sem as UPAs, você ficar de madrugada doente, não ter para onde ir, ou você ia para a emergência do hospital, você ficava à noite passando mal. Então você ter uma UPA 24 horas foi uma verdadeira revolução. Então eu sou apaixonado por isso. A Ângela, eu sou apaixonado pelos conjuntos habitacionais. Então eu tenho, digamos assim, eu consigo identificar, porque tem pessoas que só falam mal do político. Eu consigo identificar as coisas boas. Infelizmente, hoje, no tribunal que a gente vive diariamente, que é na internet, ninguém consegue ver a grandiosidade que as pessoas boas têm e que serviram de exemplo. Então, eu acho que trazer essas pessoas e os seus legados é o que nós devemos trazer. Massacrar é mais fácil. Tiago, Vamos rapidão. faturar? Claudinha, só um pouquinho. Eu acho que dentro desse assunto ainda, até porque a gente já está chegando na reta final, Tiago. Passou rápido, né? Passou rápido, o papo é bom, né? Tu falou há pouco muito sobre o ex-governador Carlos Moisés, em tom elogioso desse teu relacionamento com ele. Carlos Moisés foi eleito em 2018 na onda Bolsonaro, eleito pelo PSL. Um tempo depois ele acabou rompendo, migrou um tempo depois para o Partido Republicano. E na época tu estava filiado ao Cidadania, agora tu foi candidato pelo Cidadania. Isso. E hoje estás filiado ao PDT, que marcha ao lado do presidente Lula. Qual que é a tua análise do ex-presidente Bolsonaro e do atual presidente Lula? Qual que é a tua perspectiva para o nosso país? Vamos sair um pouquinho de Florianópolis. Florianópolis faz parte também, obviamente, mas num conjunto macro. Como é que tu viu o Bolsonaro e como é que tu enxerga hoje a gestão do presidente Lula? Eu penso que, por exemplo, o legado do PDT se dá a Darcy Ribeiro e Brizola. Foi fundamental o rompimento, né? Principalmente da maneira de fazer política. Vejo uma capacidade intelectual do Ciro Gomes que um dia o Brasil vai entender. Eu não acho que ele está meio perturbado, cara. Ele é meio... Fala cada coisa. O Nicolas... É muito inteligente, Nicolas, talvez excesso de inteligência. O Ciro, ele ajudou a escrever o Plano Real. Foi ministro da Fazenda do governo Itamar. A capacidade intelectual do Ciro Gomes em poder promover as verdadeiras oportunidades da ascensão do Plano Real é indiscutível. Perfeito, concordo plenamente. Eu não gosto desse fla-flu, sabe? Eu acho que o Brasil precisa ter uma agenda. Hoje, tanto Bolsonaro quanto Lula vão ficar para o passado. Nós temos que ver o Brasil para frente. Eu vejo com bons olhos o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Minha chapa, que eu defenderia, sem medo nenhum, seria Eduardo Leite para presidente e Ciro Gomes de vice. Acho que poderíamos ter ali uma bagagem da juventude com conhecimento e experiência. Conhecimento na área, principalmente na área de economia. É que ele tem algumas atitudes intempestivas que assustam exato, um pouco, né? Exato, né? Então, mas eu acho que nós temos que olhar para frente. Acho que tanto Lula e Bolsonaro vão ficar para a agenda do passado. Mas a tua perspectiva agora para os próximos anos no nosso país? Eu vejo ela o seguinte, é positiva? Eu vejo o seguinte. Primeiro, nós temos que entender que nós estamos hoje, né, no século XXI, discutindo democracia. Não podia ser a agenda de agora. A agenda de agora tinha que ser a economia, meio ambiente, e nós estamos, parece, indo para o passado. Nós estamos tendo discussões sobre democracia. Patinando, né? Isso é muito ruim para o país. Um país que discute no século XXI democracia é um país que patina, sabe? Então, eu
tanto vejo que isso tem que ser uma agenda de passado, que eu consigo ver a perspectiva do futuro. A perspectiva de futuro hoje, atual, eu vejo que na economia, né, gostando ou não gostando do ministro Haddad, ele tem apresentado resultados importantes. A queda do preço da gasolina, ela contribui muito na queda do preço dos alimentos. Né? Não podíamos estar ali, né, teve um determinado momento que nós estávamos pagando a gasolina a R$8. Né? Então, e o Brasil parece que uma classe que tinha muito dinheiro conseguia conquistar suas coisas. E nós estávamos indo, né, com 33 milhões na linha da pobreza. Então, eu penso que nós temos que discutir a agenda do futuro. E a agenda do futuro não passa nem por Bolsonaro e nem por Lula. Ela vai por uma discussão no meio ambiente e principalmente na economia. A queda dos juros, obrigatoriamente, tem que ocorrer. Não podemos hoje estar com os juros como estamos sem que a população volte a comprar. As pessoas não estão comprando carro. As pessoas não estão comprando casa. Por quê? Porque os juros estão nas alturas. E se você não girar a roda, a economia não vai girar. Tiago, para encerrar, Mané que é Mané, tem que se posicionar. Vai o Figueirense. Avaí. Uhul! Fechou? Vai, Fábio! Coisa Avaí, linda! Copa Somos dois! Avaí, Copa Lodge. Impossível. Quem tá rindo por quê? Por que da Não pode ser Figueirense Vamos com encerrar Colombinha, com nossos patrocinadores, meu querido. Não tens mais 2 para fazer? Aproveita. Não, meu amor. Ah, sim. Tem, Lembrando. já faz os Não, ó, me chamando a atenção. É. Lúcia Floripa, Beijo Glaucia, distribuidora de cosméticos, perfumaria, Bota bem-estar, pra nós aí, suplementação. peraí. Volta. Porque Volto. eu gosto daquele negócio ali. Eu que também bota gosto. Ali, essa não, essa já foi. Lúcia Floripa. Já chupamos. Esse aí, ó. Deu. Lúcia Floripa. Eu adoro esse negócio aí ao contrário aí, cara. Distribuidora de cosméticos, perfumaria, bem-estar, suplementação, maquiagem. Ela tem a loja física que fica lá em Barreiros, Rua Santo Antônio 153. Mas você pode também entrar no Instagram, pode pedir os produtos que ela envia para todo o país. Telefone 489-9959-3449, Glaucia. Experiência extraordinária da nossa querida Glaucia, mas tem uma oficina também. Bota aí pra nós o carrão aí. Fala pra gente do carrão aí, ô Nicolas. Pitcar, 27 anos no mercado. Passou pelo Procon aí, ó. Passou Tchá, deu o já. carimbo do diretor do Procon, que já esteve lá, deu um depoimento pra gente aqui show. ao vivo. Mas é uma turma de bem, uma turma muito Atende gente boa. todas as seguradoras. Quase 30 anos no mercado já é um indício de que a credibilidade deles é muito grande. Todas as seguradoras, carros importados, carros nacionais, oficina, funilaria, pintura, enfim. Rua nós Moura, teremos, Barreiros, São exatamente, José. em Barreiros, na Rua Moura. Teremos essas informações Esse telefone todas aí no tem nosso telefone? Tem. caracteres. Só bota aí. 48 30 Isso. 34 928 48 99967 7869 Daniel Mimica. Beijo. Obrigado. Tiago Silva, primeiramente gostaríamos de agradecer a tua presença aqui. Difícil, hein? Foi difícil. Foi difícil. Deixar bem claro também para todos que nos acompanharam que as tuas colocações sobre política, sobre essa situação com o teu pai, são colocações de cunho pessoal, né? Nós estamos aqui simplesmente para trazer os fatos e estamos sempre abertos para qualquer pessoa que queira, né, de repente pedir um direito de resposta ou se achou ofendido em alguma coisa. Nós aqui não tem, né? Não tem. Aqui nós estamos bem claros naquilo que a gente traz e dizer também que esperamos você o mais breve possível Gostasse? Eu gostei. na política e Elogia nós, ajuda aí. e além disso de aguardá-lo brevemente na política, dizer que estamos ansiosos também com o seu livro. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar com você no set, o Nicolas, a Cláudia, e dizer o seguinte: a vida é feita de coragem. Eu tive uma oportunidade, abracei a oportunidade e fiz algo que talvez, né, lá nos planos celestiais, quando eu tiver a oportunidade de passar para outra vida, a gente vai ser julgado, né? E eu quero ser julgado por ter feito o que é correto e que muitas das vezes a gente paga um preço muito caro por defender o que eu acho que é correto. Pelo lado bombando. Eu não tenho comigo nenhuma mágoa e nenhum ressentimento. Eu sou uma pessoa que eu me acordo todo dia de manhã, agradeço aos céus por poder estar me dando essa oportunidade de estar amanhecendo com saúde, de estar
tendo essa oportunidade de estar aqui com vocês. E acredito que tudo que eu enfrentei, todas as coisas que eu enfrentei no meu coração, só carrego a esperança de uma cidade mais justa, de um Brasil onde as pessoas ainda tenham, né, a oportunidade de olhar no espelho e dizer que vale a pena ser honesto, sabe? Mesmo quando temos algumas turbulências, a gente ainda olhe para o espelho e faça a coisa certa. Tem uma frase que uma vez me perguntaram o que me resume. Tem uma frase da Madre Paulina que eu carrego como a frase da minha vida. Nunca, jamais desanime, embora venham ventos contrários. Tiago Silva, finalizamos então mais um Tens Tempo Podcast. Nicolas Stefanovic, obrigado, meu irmão, mais uma vez. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Reforço a tua fala anterior. Nossos microfones estão abertos para todos aqueles que, por algum motivo, se sentirem atingidos. Aqui o nosso objetivo no Tens Tempo, o podcast Manezinho de Fato, é abrir e dar a possibilidade a tudo e a todos a terem lugar e vez de fala. E aqui vai ser sempre assim, sem fazer juízo de valor, sem fazer absolutamente nada, apenas oportunizando a fala e as boas histórias, que é o que vem acontecendo dos nossos 6 episódios. Cláudia Alves, É isso aí, parabéns gente. mais uma Obrigada, vez por obrigada. ter recebido essa homenagem na Câmara de Vereadores e Tava dizer que... bonitona ontem, tu viu? Tá. Meteu o Office. cílio. Tava. Ela me falou que ela colocou um cílio postiço. Que grudou o troço, foi feio, né? Querida, obrigado mais uma vez. Beijo, gente. Tá, valeu. E claro, Repassa só os... agradecendo, claro, os nossos desculpa, Fábio. patrocinadores. Não, é sempre importante, porque a gente tem que lembrar da Floripa Gelo e Floripa Água Potável, qualidade comprovada aqui na Grande Florianópolis. Ip Sorvete Prêmio, sabor e saúde no melhor sorvete no palito aqui da nossa região. Lucy Floripa, distribuidora e loja de cosméticos. Viva uma experiência extraordinária. Oficina Pitcar, há 27 anos no mercado, especializada em funilaria e pintura e agora carimbada com Tiago Silva. Restaurante simples e natural desde 2011, proporcionando alimentação consciente, muita alimentação orgânica. Eu indico e assino embaixo. Tá precisando também, né? Quero pedir para você também que está acompanhando a gente, que ainda não segue a gente no YouTube, vai lá no YouTube, aperta no sininho lá, já faz a sua notificação, segue a gente, se inscreve no canal, que é muito importante pra gente também. Você que também está sempre ligado com a gente através do Instagram, @Tens Tempo. Tiago, segue Podcast, a gente, né? Já Tens vou- tempo. já vou Ó, ver não aqui. tava Ajuda, Thiago, ajuda, seguindo. Thiago. Tens Tempo Podcast lá no Ajuda, Instagram. Thiago. Ó, A teu gente- amigo também, ó, por favor. Anota aí já, Tens Já Tempo anunciei, Já estou Podcast. seguindo. Oba. Thiago. E anota lá, já segue a gente também, lá vai ter os cortes, tem toda a nossa programação, várias publicações que a gente faz, porque o Instagram hoje está na moda. Tem também o... Spotify. Tem muita gente que acompanha o nosso podcast por esse tocador, que é o mais É verdade. conhecido por todos, deve estar no Spotify. celular aí da maioria. Então, Tens Tempo Podcast, nossos 5 episódios já estão lá, muito em breve. O sexto Do Thiago O também. Thiago Do Silva nosso também Thiago. estará lá para quem curte ouvir no carro, no seu celular, enfim, no aplicativo. Todas as plataformas disponíveis, o nosso Tens Tempo. Chegas a estar inchado com a enxaqueca, nego. Tô com Pô, pena de ti. É verdade, mas agradecendo Toda mais uma semana vez... tem uma coisa, toda semana tem um negócio. Agradecendo Porra, mais uma xarope. vez todo mundo que esteve ligado com a gente, dizendo que hoje nós tivemos a presença do nosso querido Tiago Silva, pão com mousse, o melhor que temos. Só ele podemos trazer. Obrigado, valeu, Tiagão!